Salve família de estoque! Hoje estamos aqui com esses jovens corajosos e eu agradeço muito a presença de vocês. Vamos falar sobre um tema para muitos ardiloso, insensato, mas que a gente não tem medo de bater de frente e enfrentar para informar vocês. Hoje nós vamos falar sobre a relação entre o feminismo e o conservadorismo. Eu sou a Elida Moura. Eu sou Rafa Andrade. Venha se divertir e se informar com a gente. Está começando mais um Efeito de Estoque Podcast. Sejam muito bem-vindos. Hoje nós temos uma novidade, né, com a gente aqui. Temos uma nova apresentadora. Como a gente falou nos últimos episódios, né, Felipe vai ter muitos compromissos acadêmicos a partir de agora. Em alguns momentos ele vai estar com a gente, outros não. Mas estou aqui muito feliz de ter uma ex-aluna, hoje posso dizer uma amiga, né, partilhando desse ideal da gente levar coisas para frente. Seja muito bem-vinda, Elida. Obrigada. Esperamos que você contribua, né? Tanto quanto o Felipe contribuiu para todos os nossos debates, nossas discussões aqui. Seja mais uma nessa família de estoque, tá bom? Gente, queremos de antemão agradecer todos os nossos parceiros, né, de sempre, o Parispace, que é essa casa de eventos que nos acolheu, nos recebeu e nos dá todo esse apoio, né, para poder fazer esse trabalho legal para vocês. Queremos agradecer ao Posto Senhor do Bonfim, agradecer a Pinus Pallets, né, com todos os seus projetos aí contemporâneos. E nosso mais novo parceiro, né? Esperamos que seja um parceiro aí duradouro e acreditou, confiou nesse projeto com a gente, que é a drogaria Inova. Então, esperamos, vamos ver aqui alguns produtos da Inova ao longo dos episódios para frente aí, né? Inova, Drogaria Inova é nosso mais novo parceiro, ok? Gente, de antemão, né? Eu não costumo fazer isso, mas vou agradecer muito a vocês ao longo desse episódio por terem tido essa coragem de falar sobre um tema também polêmico, que as pessoas têm vergonha, têm medo de falar, né? Às vezes acreditam com convicção, gostam muito de se posicionar, mas na hora de atingir um público maior, de mostrar aquela verdade que ela contém dentro de si, né? Aquela sua paixão, ela às vezes fica um pouco inibida, né? E vocês tiveram toda essa coragem. Nós temos aqui, né, para os que não perceberam, apesar de falar sobre feminismo e conservadorismo, vamos ter um doutor aqui para me acompanhar, né, Lene? Seja muito bem-vindo também. Eu fiquei um pouco receoso de estar só no meio de mulheres aqui hoje, né? E feminismo, conservadorismo, eu sou engolido aqui por vocês. Então, estou com uma amiga aqui para me ajudar, né? Nesse debate das mulheres. São mulheres muito ativas, mulheres muito independentes, né, em suas áreas. Então, é bom ter um homem para ajudar, né? A acalmar os ânimos aí também, né, Lene? Quero agradecer a todos, tá? Agradecer também a Leandra, né, pela coragem de estar com a gente aqui, né? A gente sabe que posicionar é para poucos, né? Se posicionar e enfrentar de frente as coisas é para poucos. E a gente está muito feliz de você estar aqui com a gente também, tá bom? Eu que agradeço a oportunidade e o convite. Ok. E as meninas, né, que eu já conheço de um bom tempo, eu acho que elas encarnam a definição de feminismo fisicamente, psicologicamente, né? Obrigada. São pessoas que eu fiz questão de estar com a gente. Eu, né? Isso, está com a gente aqui hoje. Não, eu tô falando por ela. Não, eu Mas eu também muito. agradeço. Isso. Também agradeço muito estar aqui, poder falar, expressar a minha opinião. Fico muito feliz de estar nesse espaço aqui em Jequitinhonha, que não é minha cidade de morada, né? Mas é minha cidade de, como dizer, eu sou jequitinhonhense de adolescência. Então, Não sabia que você não morava aqui, não? Não, eu moro em Diamantina. Isso. Contribuir para esse espaço aqui, para mim, é muito gratificante. Muito obrigada, gente. Sim. Esperamos, assim, que todo mundo dê o melhor de si, né? Faça um debate agradável e acirrado para todos que estão nos assistindo, né? Que comecem os jogos. Gente, eu quero agradecer também a participação de cada um de vocês. E eu acho que pra gente começar, o tema é a relação do feminismo com o conservadorismo. Acho interessante a gente conceituar isso para começar o debate, até para quem está assistindo conseguir se situar no assunto. Então, as meninas podem começar falando um pouquinho do feminismo, sobre o que é o conceito para vocês. O que é o feminismo? É a pergunta do milhão, né? Não, mas conceito feminismo. Como é que o feminismo surgiu? Isso é algo complicado, né? É Para algo quem e complicado. como o feminismo surgiu. Eu, ultimamente, tenho acreditado que o meu feminismo ele tem que atingir, né? Por exemplo, a minha avó, com seus 60 anos, ela tem que conseguir compreender o meu discurso. Então, o meu conceito de feminismo, né, é um movimento em que mulheres, todas as mulheres trans, mulheres pretas, mulheres brancas, cis, elas caminham aí em busca de uma equidade, né? E pelo menos
no mínimo, a diminuição da desigualdade de gênero. Então, a gente almeja a equidade, né, entre gêneros, mas a gente começa aí pela diminuição da desigualdade, né, seja em vários âmbitos, profissional, econômico, a sua independência. Então, eu consigo conceituar o feminismo como isso. Nós, juntas, todas, né, é bom frisar, todas caminhando, todas as suas vertentes, com todas as suas convicções, mas a gente caminha para ir uma desigualdade de gênero e uma palavra que acho que todo mundo vai se identificar é o empoderamento. Sim. O empoderamento feminino. Tá muito na moda essa palavra, né? É uma palavra que ultimamente ela tem se mostrado um pouco. A gente está entrando em umas definições meio controversas do empoderamento, mas eu acho que é uma boa palavra pra gente colocar aqui, pra ser entendido. O feminismo surgiu a partir de uma necessidade. Foi uma necessidade. Precisava alguma coisa mudar. Aí inventaram não, né? Colocaram um nome para aquele movimento. A gente se organizou para que isso aconteça. Mas quando a gente fala quando e para quem, é que quando o feminismo ele surgiu com as suas lutas, né? O sufrágio e várias, já haviam mulheres que estavam caminhando para essa independência, só que sem se organizar e sem um nome para esse movimento. Sem um termo. Por isso que é importante falar isso. Para quem e quando. Sim. Mas o conceito é esse do feminismo. Entendi. Em contrapartida, né? O que vocês conceituam como conservadorismo? Bom, o conservadorismo ele vem trazendo de forma política e social a manutenção das instituições, né? A instituição da família, a instituição cultural, a instituição política, de estrutura mesmo, né? Então, já que é para debater e expor pontos de vista, nós estamos a aqui gente já vai começar. Isso, é isso. Quando Júlia fala da necessidade, essa necessidade ela sempre existiu, desde que o mundo é mundo. Mas a gente sempre teve essa necessidade de trabalhar, a gente sempre se impôs trabalhando. Então eu não vejo como surgiu o feminismo. Não, a mulher sempre trabalhou, sempre deu duro. E isso existe desde que o mundo é mundo. Então, assim, por que isso agora? Porque a mulher não era tratada como mulher, era tratada como um animal, ou um objeto de troca, ou... Gente, existia uma época que mulheres podiam ser espancadas e mortas pelos seus maridos. Crime de honra. Você tem noção de que ela podia ser morta? Legalmente, eles podiam matá-la. E ela não podia falar, ela não podia se defender. Hoje em dia pode, mas vamos supor que as mulheres nunca tivessem lutado para que a gente pudesse fazer isso acontecer. Quem iria ter feito por nós? Não iria. Então o feminismo também é a partir eu compreendo o ponto de vista da Leandra, mas o que acho que foi frisado é a organização dessas mulheres, né? E para quem? Então, algumas já estavam trabalhando, e sim, só que algumas precisaram se organizar para que isso pudesse ter um nome e pudesse ser levado, né, como um movimento. Mas vocês têm que concordar que isso já existiu. Mas é isso que eu falei, eu compreendo. Esse crime, essa barbárie que era esse crime que vocês citaram, isso existe até hoje, por isso hoje a Lei Maria da Penha como sendo uma das leis mais modernas do mundo, né? Mas como uma conquista que não só de mulher, né? Uma conquista mundial, nacional mesmo, que todo mundo trabalhou por isso. Não é uma coisa evidenciada que eu... Mas aí já tá falando do feminismo, né? A gente não tá entrando muito no feminismo. A gente tá entrando no feminismo, que seria o contrário do machismo. A gente não Expliquei para o pessoal de casa. Então, que muita gente confunde isso, né? Feminismo, machismo. Os conceitos, qual a diferença? É o contrário do machismo, que muitos acham que uma mulher não consegue ser machista, né? Porque a oprimida, no caso, ela tá reproduzindo aquilo que ela foi escutada, ela está reproduzindo um discurso opressor, um discurso machista. O contrário do machismo não é o feminismo, né? Não é vamos dominar para poder maltratar. E esse é o feminismo. É aí que entra o feminismo, essa ideia de que a gente quer a tomada de lugar, a gente quer a inversão de papéis. Não é. O feminismo, a mulher quer estar acima do homem, né? Controlando a situação. Isso não é uma corrida. Uma competição. E esse seria o eufemismo, que eu acho que o feminismo é um conceito totalmente ultrapassado, que ele nem devia vir à tona mais. Porque isso aí já é um argumento assim, mas se ele existe, vamos, porque tem gente que prega se ele essa existe, visão, vamos dar o nome para ele quando ele é citado. Mas assim, o feminismo ele é um conceito
já caiu por terra, né? Porque eu acho que esse argumento de que estamos tentando tomar o poder da situação para poder oprimir o outro, eu acho que já dá para dar uma caída de terra, já não tem muito conteúdo esse argumento, sabe? Então, no caso aí, antes, né, de Lene falar aí a visão dele, no caso de vocês duas acreditam que o feminismo, como bandeira para vocês, tem a ver prioritariamente com igualdade de gênero? Sim. No caso das duas, as duas veem como uma prioridade desse movimento a busca pela igualdade de gênero. Isso. Definição dele. Equidade, né? Certo. E você, Lene, qual a sua definição de... Se fosse vingança, tava todo mundo lascado. E qual a sua visão de conservadorismo? O Rafa, eu entendo conservadorismo como uma base cultural que ela veio de muito tempo. Então, a nossa sociedade, ela não vai mudar de uma hora para outra. Muda a cada época, a cada sistema. Geração, né? Cada geração. Então, uma coisa que eu vejo e que às vezes fico um pouco chateado é que conservadores, como vamos supor, nossos avós, nossos pais, que viram em uma época que era bem diferente essa concepção, eles também têm que ser ouvidos um pouco. Entendeu? Foi a vivência deles. As pessoas são pessoas que têm uma experiência de vida que deve ser escutada e também compreendida. Talvez eles não tenham a mesma cabeça, no pensamento que você, o que ela também. E pensam totalmente diferente. Foi o jeito que eles foram criados. E assim eles viveram e hoje são o que são. Muitas vezes, pessoas, principalmente de mais idade, têm o seu posicionamento e não são ouvidos também. Não são levados em conta todo esse aspecto. É muito difícil desconstruir isso em uma pessoa mais velha. Entendeu? De fato. Então, no caso, você tá... É porque, assim, eu já escutei muito essa frase. Eu vivi isso e não morri. Então, pra eles, aquilo ali tá certo, sabe? Porque eles não morreram, eles estão ali... Mas, na verdade, a gente tem que ver o seguinte. Foi o tipo de vida que eles foram criados, entendeu? Pra eles, era aquele tipo que era visto como certo. Sim. E que hoje eles estão vivendo uma coisa diferente, vendo hoje na sociedade. O mundo mudando ali, né? Eles vão se assustar, entendeu? Tem esse impacto gigantesco. E vão recusar de imediato. Isso. Sobre isso que ele falou sobre ouvir os mais velhos, ele tem uma frustração muito grande comigo, que é só agora que eu entendi. É lógico, como eu falei, pra eu estar aqui eu preciso de embasamento e vivência. Preciso estar. Pra ele falar do conservadorismo, ele tem uma vivência pra falar. E aí eu tive uma frustração grande, que foi quando eu venho aí desse tempo das minhas fases como militante, feminista, Naí, uma fase eu achei que eu só precisava estudar e aí ninguém compreendia o que eu falava. Porque eu achava muito bonito todo mundo falar, Você foi pra parte acadêmica, né? Isso, e aí foi principalmente acadêmica. quando eu comecei a entrar e eu também não tava, assim, indo pelo certo. Então, eu descobri esse ano que uma das minhas avós foi estuprada e não sabia que ela foi estuprada. Mas, poxa, eu, com todo o meu discurso, e aí foi quando eu percebi a minha dificuldade de escutar e adaptar o meu discurso. Porque se eu quero, né, que o feminismo ele adentre na minha casa, pessoas. Né? Se eu quero que a minha avó consiga compreender a minha liberdade sexual, financeira, como que eu não consegui, dentro da minha casa, sentar com ela e conversar que aconteceu com ela. O que eu luto pra não acontecer, aconteceu com ela. E ela não sabia que era. Ela não sabia que tinha sido estuprada. Era coisa considerada natural, então, isso é uma frustração pra mim, que eu tô compreendendo nessa parte, sabe? Escutar. Pesado. Porque a minha avó, se a gente for dar nome aos bois, ela é de uma feminista. Muito louca. Perdeu os filhos dela, foi embora, se for esse o conceito. E aí eu não consegui explicar isso pra ela, porque eu não ouvi isso. Talvez. Porque eu não ouvi ela, né? Por isso que eu tô falando. Entra o que eu acabei de dizer. Desde que o mundo é mundo, existe essa luta sem esse radicalismo que é hoje, sem essa questão explícita, sem o extremismo que as coisas são colocadas hoje em dia, você tá entendendo? Eu acho que é bem uma resposta também. Sua avó foi uma puta feminista, como você disse, né? Criou os filhos sozinhas e foi embora e tal. E a gente enxerga isso desde que que o mundo é mundo. A mulher teve que trabalhar porque ela era espancada pelo marido, porque o marido chegava bêbado e ela
tinha que dar o duro em casa, porque ela tinha 6 filhos. Então, não é porque virou feminismo que eu vou resolver fazer. Entendeu? Então, não tem necessidade desse radicalismo todo, desses... Mas às vezes a agressividade ela é uma resposta, né? Da forma com que a pergunta vem, a agressividade ela é uma resposta. Então a gente tá aí reagindo há muito tempo brandamente. E até a gente tava falando aqui que a gente foi cansada. Eu agora estou cansada. A gente tá cansada, mas não deixou de acontecer porque eu tô cansada. Sim. Então a gente, aí dependendo de como a pergunta vem, a gente responde da mesma forma. A agressividade, ela acaba sendo uma resposta, porque a gente tá há muito tempo respondendo e sendo tratada como agressiva. Porém, a gente também foi tratada de forma agressiva sempre, desde sempre, né? E aí, cada um tem seus cartõezinhos. Ela, machismo, não sei o que, aí eu venho machismo, racismo, aí tem a mulher trans preta que vem machismo, transfobia. E a gente, é um movimento que se organiza e junta isso. Junta todo mundo suas dores, vamos. É isso que é a organização, né? Que eu compreendo como conceito do feminismo mesmo. Vocês falaram sobre a questão da diferença de mundos, de que a época da minha avó era de uma forma e a gente está vivendo muita transformação, às vezes eles não conseguem acompanhar. Então acho interessante esse gancho para a gente poder falar um pouquinho sobre a descriminalização do aborto. Pelas duas vertentes, né? O lado mais conservador e o lado mais feminista, nesse sentido. Qual a visão de vocês sobre o aborto? Você quer sangue, Elida? e isso sobre... A segunda pergunta você começa a polêmica. A gente amacia o ego, depois a gente... Então, isso eu acho interessante a gente levantar o debate tentando abranger vários quesitos. Por exemplo, sobre concordar ou não com o aborto, mas não é só ir. O buraco é um pouco mais embaixo. No sentido de, eu concordo ou discordo, mas por conta disso, daquilo, em tal caso, ou em determinado caso. Vocês podem... A gente percebe uma tendência, né? O lado feminista é um pouco mais aberto à discussão do aborto, à descriminalização do aborto. O lado conservador é um pouco mais contrário, né? Esse tipo de visão. A gente queria entender esses dois lados aí. Quem pode começar pra gente? Acho que eu posso. Primeiros homens. Isso. Nós somos minoria, que hoje primeiros homens, primeiros cavaleiros. Eu sou contra o aborto, apesar que já tem... Não é em todo caso. Em alguns casos sou a favor, outros contra. Acho que hoje a lei está bem explicada. No caso de aborto por estupro ou por ele poder tirar a vida da mulher, né? O feto influenciar e tal. E por último foi do feto anencefalo. Eu acho que esses são os casos que deveriam conter o aborto. Deveria ser descriminalizado. Mas deu uma... Eles colocaram as palavras difíceis, nós vamos querer discutir sobre o assunto, foi intencional. Foi ele, Só que eu sou uma pessoa que defende muito a vida. Eu acho que o aborto, você está tirando um dos direitos principais, que é o direito à vida. Eu sei que a mulher ela é o berço da vida, ela que vai gerar essa criança, ela que vai cuidar, mas a gente também tem que pensar na criança. Eu acho que tem outras saídas para evitar o aborto. É uma coisa que também sempre vai acontecer, o aborto sempre esteve, e tem muitas mulheres morrendo. Pelos ditos assobios, poxa, né? você tira meu argumento, cara. Você quer continuar então? Não, pode continuar. Então, há muitas mulheres morrendo por tentar de maneira ilegal e por ser da forma mais suja, acaba tendo um grau de mortalidade muito alta. Porém, eu acho que é função do Estado. A gente também deve procurar outras alternativas. Eu penso o seguinte, que a mulher, principalmente a que não tem tanta condição, do início da gravidez, ela deveria ter o Estado abraçá-la e ter um acompanhamento psicológico, ter o Estado der condição dela criar essa criança, caso for sozinha, caso não tiver condição. Porque muitas vezes tem um aborto por medo, eu não tenho condição, porque não foi planejado. Só que
Eu entendo todo o medo, toda essa pressão que tem em cima da mulher. Só que eu acho que a vida é mais importante do que tudo. A gente deve lutar pela permanência dela. Eu acho que deveríamos procurar outros meios de evitá-lo e com certeza diminuir o caso de mortalidade e mais conscientização. Eu acho que deveria ter mais informação sobre, para não acontecer essa prática. Não ser necessário chegar a esse ponto, que é um ponto, a meu ver, extremíssimo. Leandro, tem um ponto de vista? Acho que eu vou esperar uma das meninas. Você quer a réplica, né? Você quer a réplica. Você quer falar também? Posso falar? Então, vamos lá, né? Fiquei grávida cedo, fiquei grávida com 16 anos, não foi planejado, não era com namorado, não era com marido, era com uma pessoa que eu nem conhecia direito, enfim. Primeira opção, aborto. Ah, mas por que aborto? Jovem, larga estudos, por conta de criança. Sem apoio de família e ainda por cima com um pai que jamais cumpriria com a obrigação. Não ajuda. Eu gosto sempre de enfatizar isso. Pai não ajuda. Pai cumpre com obrigação. Sim. Porque ele é tão responsável pela criança quanto eu. E eu sabia de todas essas coisas, né? Então, assim, eu acho que quando eu fiquei grávida, bateu aquele momento de desespero e eu escutei inúmeras comentários, por exemplo. Ficou grávida porque quis, não se preveniu porque não quis, a responsabilidade agora é sua, também dá pra todo mundo, enfim, escutei inúmeras coisas. Mas uma das coisas que eu pensei muito foi, não se preveniu porque não quis. Vamos focar nisso, tá? Aí uma pessoa é criada com uma educação onde ela nunca foi ensinada a se prevenir, que é a realidade de muitas pessoas no Brasil. Sim. Muitas, não é uma minoria, são muitas. Principalmente pessoas que... Não justifica mas mais. Dado que nenhum método contraceptivo é 100%. Não, nenhum. Mas eu realmente quero terminar mas de aí falar. já contradiz. Antes de alguém debater, eu quero Pode terminar de falar, falar. por favor. No lugar, hoje, você acha Não, mas não é assim. Porque, literalmente, vem literalmente de uma educação. Quando você não é ensinado pelos seus pais, ou não pela escola, olha, usar preservativo é importante. Meus pais nunca tocaram no assunto de sexo comigo. Entende? Minha primeira menstruação, minha mãe nunca conversou comigo. Minha mãe nunca me levou numa ginecologista. Então, eu não tinha nenhuma ideia de como funcionava, sabe? Eu não tinha nem a percepção de ter que tomar cuidado por conta que poderia colocar a minha saúde em risco. Eu não tinha nem essa percepção. E eu sei que é a realidade de muitas pessoas. Eu juro, já vi no comentário no Facebook de... Gente, o que é DST? Gente que já fazia sexo há muito tempo, sabe? Tem pessoas que realmente não têm formação e outras pessoas não podem culpar essas pessoas. Não dá pra você culpar essas pessoas, sabe? Vem de uma estrutura. Enfim, aí eu comecei a pensar nisso. Pô, velho, quando eu tinha uns 16 anos, eu lembro que Carol, minha psicóloga, virou pra mim e falou assim, Júlia, tem uma ginecologista... Já esteve aqui com a gente, inclusive. Ela é maravilhosa, adoro aquela mulher. Puta que pariu, perfeita, Carol, eu te amo, de verdade. Coração, melhor pessoa da minha vida. Aí ela virou pra mim e falou assim, Júlia, tem uma médica que tá colocando o DIU de graça aqui em Jequitinhonha e eu posso te indicar pra você colocar. Eu cheguei pra minha mãe e falei, mãe, olha, vamos conversar. Eu quero me prevenir, eu quero tomar esse cuidado. Me ajuda com isso. Não, eu não vou te ajudar não, se você quer se prevenir, não faz sexo. Ótimo conselho, gente. Continue com esses conselhos. Vocês estão ajudando muito jovens no realmente Brasil. vou parar a partir de hoje. Obrigada. Não faz sexo, se você quer fazer e tal. Enfim. E acabou que eu fiquei grávida, né? Por falta de cuidado. Eu deveria ter tomado um cuidado comigo? Deveria. Mas eu nunca tive nessa pegada de vamos cuidar de mim e tal. Nunca tive. Então, é um assunto que dá pra pensar, sabe? Não dá pra você culpar as pessoas. E aí, eu acho que eu me perdi um pouco. Eu ia falar outra coisa. A favor ou contra? Agora vai. A favor ou contra? Galera de casa. Não, ué. Ela contou o caso dela. Sim, uma vivência minha. Porque você não optou pelo aborto, né? Não, obviamente. Mas você acha que eu não tenho o direito de optar se quiser? Não, gente, eu optei sim. Se no Brasil fosse legalizado, ou então se pelo menos eu fosse rica... Porque já acontece. Olha, o aborto acontece, todos os dias mulheres abortam. Quem tem dinheiro consegue abortar sem morrer, ou sai fora do país, ou faz um aborto pagando muito, mas milhares e milhares de mulheres pobres morrem em aborto. Então bora tomar consciência. Você falou que a vida tem valor. Pense em todas essas mulheres quando você repetir essa frase.
Pra dar um take, bacana. Só pra... É porque quando você falou, não ficou tão claro, mas é porque você falou, a primeira opção foi o aborto. O aborto. Só pra frisar, então você faria o aborto se tivesse... Porque muita gente que acha que é frio dizer isso depois que você tem um filho. Eu amo a minha filha. Eu adoro a minha filha, sério. É o amor da minha vida. Porém, se eu pudesse ter escolhido naquela época, eu tenho certeza que eu teria feito o aborto e hoje eu não seria mãe. Entendi. Essa a pauta que eu quero. Porque pessoas gostam de... como é que é aquela palavra? Meio que, tipo, transformar mães que farem um aborto em pessoas ruins, como se elas não amassem seus filhos. Nós amamos nossos filhos. Odeio crianças. Nós amamos nossos filhos. Amamos. Mas se a gente, com certeza, tivesse tido a opção naquela época, essas crianças não existiriam hoje. E provavelmente teria tido... Eu quero ter outro filho, mas no futuro, sabe? Então, assim, eu amo crianças. Porém, eu acho que eu sou muito jovem. Muita coisa na minha vida parou. Eu enfrento problemas que eu não deveria estar enfrentando. Minha filha enfrenta problemas que ela não deveria estar enfrentando, entende? Porque ela não tem uma estabilidade nem de saúde, nem financeira, nem emocional, muitas vezes. Porque eu ainda não sou uma pessoa madura emocionalmente o suficiente para criar um outro ser. E a maturidade não é uma chavinha que sobe, né, gente? Outra coisa, o hormônio entrou, a maturidade entrou. Não, eu tava pesquisando muito sobre desenvolvimento neurológico por conta de criança, né? Depois que eu tive filho, comecei a pesquisar como eles se desenvolvem, quais são os limites, enfim. E vi que o cérebro, ele só tá maduro aos 25 anos. Então, antes disso, a gente ainda tem explosões, ataques de raiva, que a gente não consegue controlar, sabe? Aí, depois eu parei e falei, não, pô, eu vou ser mãe de novo com 25 anos, então. Quer falar, pastor? Sim, eu acho que tem duas questões que acho que devem ser pontuadas, vou tentar lembrar todas elas, né? Como a Júlia já pontuou, eu não tenho que deixar, mas eu achava muito importante ela começar, porque quando eu falo, eu não quero ser mãe, mas quando eu falo algo relacionado ao aborto, é como se eu só sou a favor porque eu não tenho filhos. Então é muito importante, sabe, ela falar primeiro, e se eu pudesse encerrar até com ela. É que a descriminalização, por isso que quando fala legalização, porque acho que algumas pessoas são contra, não sei se é o caso aqui, quando fala legalização, aí a galera faz isso e esquece de escutar todo o resto. Porque a descriminalização, ela é além de... se tiver com 9 meses existido seu filho, pode tirar. Não é isso. Políticas públicas, falar sobre. Porque o aborto, ele já acontece. Só que quem tá morrendo são mulheres pretas periféricas. Só pra te lembrar, só pra lembrar a galera de casa, semana passada, na Colômbia, foi aprovado constitucionalmente, né? O aborto. E aí deu uma revirada nesse lixo aí, que é a opinião, né, de todo mundo. Até os 6 meses, né? Só que é isso que eu falo. Quando eu falo até os 6 meses, aí a galera tampa o ouvido. Gente, ninguém que quer fazer um aborto espera até os 6 meses para decidir fazer o aborto. Não. Então é isso a descriminalização, políticas públicas, falar sobre, porque o aborto, ele realmente virou um crime. Então você não consegue falar, você não chega num posto de saúde e tem a mesma informação que se tem sobre uma saúde mental com o aborto. Então vamos falar sobre o aborto? Teve uma hora que você falou que ninguém espera até os 6 meses pra fazer um aborto. Também é bom falar que nenhuma mulher quer fazer um aborto. Sim. Porque é uma abalação psicológica. A gente não faz um aborto sorrindo. Acho que vem Nossa, vou fazer um aborto. Não, gente, é triste. Vem um conjunto de coisas, né? Um ponto que eu quero colocar também é essa questão da política pública. Eu trabalhei no serviço público por 9 anos. Eu já tive que entrar em contato sendo contra você. No serviço público você não pode ter juízo de valor, né? E eu imagino. Eu já atendi Júlia, conheço ela há muito tempo, e lá a gente não faz juízo de valor. E eu já tive que atender pessoas que tinham sido abusadas, estavam grávidas e queriam fazer. Infelizmente você não consegue. Não, a política pública não é falado, não funciona para dar um resultado. Você liga na saúde, o psicólogo ninguém sabe lidar, porque não é um assunto... Não tem conhecimento, Exatamente. não tem conhecimento da lei, não tem conhecimento
prático. Não tem. A clínica é lá na cidade, puta que pariu, que fica 800 quilômetros daqui. Então não funciona. Como que eu vou ser a favor de uma coisa que não funciona? Que eu sei que eu vou colocar a vida da mulher. Eu acho que é bem sobre isso mesmo, a gente poder falar sobre ele, né? Que eu vou colocar a vida da mulher em risco, que eu vou colocar a vida da criança em risco, que eu não tenho estrutura nenhuma. Inclusive, eu confesso pra vocês aqui, o dia que eu passei por isso profissionalmente falando, eu tive que procurar estudar para aprender o que eu ia fazer, porque eu também nunca tinha passado por essa situação. Mas chegou na minha mão e eu tive que resolver. Tentar resolver, porque na hora que saiu da nossa esfera, não foi pra frente, porque infelizmente... Não, e são tantas questões que deveriam ser evidenciadas para chegar, né, nessa descriminalização. A rede de proteção não funciona, a rede de atendimento não funciona, o SUS não funciona do jeito que tá na lei, que felizmente não funciona, hein? Eu acho que os dois lados acabam concordando que o aborto é um assunto de saúde pública. Ele é um assunto a ser debatido, é uma questão de saúde pública, né? Voltando, eu sou completamente contra. Ele ainda é a favor. Em alguns casos. Em alguns casos. Eu não sou. Eu sou a favor, mas eu tô igual a Júlia. Se eu engravidar hoje, eu não tenho a coragem de fazer um aborto, porque a minha galera tá morrendo. Sim, a então, galera assim, tá se eu engravidar isso. hoje, vai ser todo um processo pra eu poder aprender a gostar de uma gravidez, aprender a ter ideia de ter uma criança, porque eu não me vejo tendo uma criança, e sabe? É uma responsabilidade muito grande, ser mãe não é fácil, é um peso. Você não dá pra romantizar a maternidade. Não dá pra romantizar. Tem dia que você quer sumir, quer tirar férias uns 4 dias. Passou disso também, você já morre de saudade, você não consegue ficar longe. É isso que eu quero ouvir, sabe? O sistema tá falido. Então, pra você ter um filho no sistema do Brasil, é pauleira. Porque a Elisa já ficou doente. E era muito difícil. Criança, quando tá doente, é muito difícil, gente. Você tem que falar por aquela criança, sabe? Você tem que ir lá, você tem que lutar, você tem que brigar, tem que falar, porra, já tô aqui 12 horas nesse hospital, alguém atende minha filha, por favor? Ela tá com febre de 40 graus, eu preciso de ajuda. E ninguém atende. Então, tipo assim, você tem que ir, tem que batalhar. Eu sou mãe solteira também, né? E a minha médica, quando eu liguei, falei, putz, eu tô grávida. Ela, a primeira coisa que ela me perguntou, e aí, o que você vai fazer? Eu falei, como assim? Então ela sondou a possibilidade, né? Ela sondou a possibilidade. Eu ia fazer, eu falei, como assim que você me perguntou o que eu vou fazer? É óbvio que eu vou ter, até porque minha mãe demorou 14 anos pra engravidar de mim. Sou filha única. Então eu nunca ia passar na minha cabeça de ter a dádiva de estar grávida e tirar, entendeu? Mas assim, Júlia tinha 16, eu tinha 26. São essas Já análises que devem ser feitas. Já não tinha surto de raiva. Essas análises que devem ser feitas sempre. Sim, assim, sabe? Não é só um assunto a ser joga, legalização. Sou a favor, sou contra, sou a favor. Não é de Deus. Falei, o buraco é um pouco não dá. É que nem então, ele falou sobre mulheres pretas. Eu não posso falar sobre muito pode isso, mas mulheres pretas estão morrendo todos os dias. E assim, mulheres periféricas, pobres, gente, tem mulheres que têm tipo 5 filhos dentro de casa e não porque ela quis, não foi opcional. Mas aí entra na questão da política pública. Sim. O que falta é política pública. Então, exatamente o que eu quis dizer no início foi justamente isso aí, ó. O que eu vejo que mais causa o aborto é justamente a falta de informação, o Estado ter tirado dele da reta. Então, é isso que vamos supor, você é mãe, veio num momento indesejado, mas a todo momento foi ali, ó, crítica em cima de crítica. Você já com o psicológico abalado, crítica em cima de crítica. O Estado, nada. Ninguém te acolhe. Entendeu? Ninguém te acolhe nesse momento. Aí realmente a pessoa pensa em fazer isso. E a maioria faz. Sim. E faz de uma forma errada, porque até a forma certa como eu disse, é extremamente dificultosa, né? E difícil aí, de você ia falar, feita. por que você é contra o aborto? As motivações. Olha, pra mim, eu sou super a favor da vida. Eu acho que Deus vem muito uma questão religiosa. Deus te escolheu desde antes da geração mesmo, que você foi escolhida para estar ali naquele ventre. Não foi por acaso, né? Desde antes da concepção que você foi escolhida para estar ali. Então, eu sou a favor da vida e pronto. Então, eu sou... É um viés religioso. Eu não acho errado ser a favor da vida. Mesmo
em decorrência das mulheres de uma violência, eu acho que não é nada ninguém vive o que é pro outro. Sim. Entendeu? Ninguém vive o que é pro outro. Lógico, você não vai desejar que sua amiga, uma conhecida ou qualquer outra pessoa seja estuprada em decorrência disso, tenha um filho, né? Mas aquilo ali ele tem uma necessidade de passar por aquilo ali. Isso na minha concepção, né? Sim. Óbvio, eu não tô aqui para impor ninguém, eu tô expondo meu ponto de vista. Mas vai ser o histórico de vida dele. Ele tem uma missão. Eu vejo aquilo ali como uma missão. Sim. Né? É por isso que eu sou contra o aborto. Eu sou a favor da vida. Pode falar, Dedinho que é livre, tribuna livre. Que seja errado, ser a favor da vida. Só que, vamos supor, você é mais um motivo não religioso, mas espiritual. Você acredita que todo mundo tem um propósito. Mas há pessoas no mundo que não acreditam que a vida tem um propósito. Sim. Tem pessoas no mundo que não acreditam em nada, sabe? Então eu acho assim, não tem como você querer impor essa coisa em cima dessa outra pessoa e falar, não, você não pode abortar seu filho porque eu acredito nisso e você não, sabe? Tipo assim, é muita gente no mundo, gente. São muitas pessoas com opiniões, religiões, tudo diferente. Então, tipo assim, a sua vida é seu corpo. A sua vida é seu corpo. É sua ideologia. Se a sua ideologia é essa vida que não importa, você pode fazer. Porque não vai pesar a sua consciência. Se não da outra pessoa pesa, então não faça. Sim. Você não precisa fazer, não é obrigatório fazer, entende? Apoiar a legalização não é que eu vou abortar. Eu respeito você e tá tudo bem. Você tem o meu respeito, entendeu? Tipo assim, você quer abortar? Tá bom, eu não faria, mas você quer, então eu não vou interferir no seu direito de escolha. Porque quando uma pessoa não quer que os outros abortem, ela tá interferindo no poder de escolha daquela pessoa. Ela só tem direito dela. Agora pode falar. Falar? Porque ela tava mais... Mas é justamente isso, é questão de opinião própria. Eu sou contra, mas eu não vou interferir se você fizer. Eu respeito a sua opinião. Mas eu não vou deixar de ser contra por isso. Vou até subir minha terceira pauta para a primeira. Que ela escrevendo aqui. Não, porque também há-se essa confusão sobre o feminismo de queremos obrigar todas a serem livres, não casarem, ter filhos. É sobre ter escolha. O que acho que em sumo que eu e Júlia estamos falando é sobre ter escolha. É sobre você poder escolher ser dona de casa, ter seus filhos e cuidar da sua casa. Não é sobre o seu destino ser aquele. Desde quando você nasceu. Lógico que a gente tem educação, tem pessoas que têm sonhos de ser mãe. Né? Eu como pessoa que falo que não quero ter filhos, eu sou uma pessoa que eu sei que isso pode mudar amanhã. Né? Eu espero ter esse tempo para poder amadurecer, para poder não ser pega de surpresa. Né? Então é sobre isso, a escolha de poder comandar o seu corpo. Quero ter filhos? Sim. Meu Deus, sou grávida, será que eu posso ter essa escolha? Vou abortar? Será que eu tenho essa escolha do aborto seguro? Mas também não é, gente, engravidei hoje, amanhã, mês que vem, engravidei de novo. É isso. As políticas públicas bem feitas, não dessa maneira tortuosa, que como ela mesma já trabalhou dentro e viu como é que é, quando chega na hora do caso, ninguém consegue agir. É isso. Então, pra mim, eu acredito que tem dois fatores que pra mim já eram pra ser suficientes pra ter esse debate, que são os métodos contraceptivos, nenhum é 100%. Eu uso anticoncepcional uso anticoncepcional oral, mas isso eu sei que ele tem muito tempo de uso, eu posso ter uma trombose, ele me dá uma disfunção hormonal se qualquer uma coisinha eu errar, e aí pro homem tem o preservativo masculino. Só. Mas ele também não é 100%. Existem acidentes com preservativo, que eu já tive acidente de preservativo. Hoje em dia eu não faço mais nada sem uso do preservativo. Sim. Mas eu tive um acidente. E meu filho podia ter vindo disso aí. E eu tô falando que eu não quero. Então, assim, não, tem mulheres que exigem o uso do preservativo e na hora do ato o homem tira sem ela nem perceber. Aí já entra... Existem inúmeras... E outra questão, por isso que eu falo, isso deveria... E outra coisa que acho que não foi aqui citado. A gente tem milhares de números de aborto parental. Sim. Então aí a gente já vai no próximo, né? Eu sou filha de mãe solo.
Sim. Né? A minha mãe é solo, meu pai estava dentro da minha casa por uma parte da minha vida, mas a minha mãe que me direcionou. Só que já tem então, 3 histórias solo. Nem todo mundo tem essa estrutura de, olha, eu quero abortar, mas aí o cara fala, não, vamos levar junto. E aí a gente consegue conversar ali pra ir, levar essa gestação e a criação dessa criança, mas os números são absurdos. São. Né? De quantas crianças que não têm o nome do pai. Sim. Então, assim, essa criança vai ter esse fardo de ser gestada sem o propósito, sem a mãe dela querer ela. E ainda vai ter esse fardo de não ter uma família, não ter a rede de proteção, não ter o pai. Então, acho que só esses 2 fatores já eram necessários para as pessoas se criar. Romantizam muito a maternidade solo. Elas pegam muito na romantização. Guerreira, você é poderosa. Gente, eu quero parar, eu estou cansada, eu não aguento. Eu não precisava passar por isso. A gente cansa, mas entra naquela história que eu falei no início, que desde que o mundo é mundo, a gente dá conta. Sim. Não devia, gente. Não devia sofrer tanto. Como que eu vou incutir na cabeça de alguém o amor, o carinho, a obrigação de ser pai? Me explica. Do mesmo jeito que vocês tentam embutir que não pode abortar. Do mesmo jeito. Não tem, mas não tem como. Não tem como. Então é sobre isso, é sobre escolhas. Acho que tudo que eu vou falar aqui vai rodear eu acho que ensinar alguém a amar. Com certeza não. Eu não consegui ensinar várias pessoas, inclusive. Mas eu acho que é aquele mesmo discursinho de mas ele ainda é muito imaturo. Sim, mas aí a gata tem que tomar uma injeção de hormônio. A mulher amadurece mais cedo, não é? Porque a gente foi obrigada a amadurecer. Não foi uma escolha. Aí que a gente não foi uma escolha, tipo, eu vou amadurecer. A gente foi obrigada. Desde quando a gente nasce, a gente é mulher, a gente é ensinada a se comportar, a fechar as pernas. Você luta por Pois é. Eu queria ter tempo pra ser madura, eu não consegui. Eu acho que um fato interessante nessa discussão sobre o aborto é... Júlia comentou sobre não ser tão simples psicologicamente. Ninguém quer abortar, porque isso vai gerar alguma consequência psicológica. Você eu acredito que é o impacto fisiológico. Então, eu acho que um ponto-chave de discutir ser a favor ou não da aborto é porque me parece que ser contra o aborto é achar que o aborto, a descriminalização do aborto vai... amenizar? Trazer a consequência de que todo mundo vai, consequentemente, abortar. Isso. Banalizar a vida. Que vai banalizar a vida. Sim, eu entendo esse lado de não concordar com o aborto, porque vê a descriminalização do aborto como uma banalização à vida. Vocês me corrijam se eu estiver errada, mas eu acho que quem é a favor do aborto continua sem querer abortar. Por conta desse psicológico, ninguém quer abortar. Mas é como a Evelyn falou, quer ter o direito de escolha no caso de uma última racha. Tipo, ser a última opção. Uma história da vacina, né? A vacina, poder vacinar ou não. Aborto nunca é a primeira opção. Sim, e eu acho que isso por isso que eu quis levantar isso, porque eu acho que esse é o ponto-chave, às vezes, das pessoas terem. Você disse que engravidou aos 16 e sua primeira opção foi o aborto. Você pensou... Foi, não, é realmente. Você pensou foi o aborto. Minha primeira opção foi o aborto. Gente, eu conheço uma pessoa que já fez 4 abortos. Então, como... E é proibido, é crime. Como que não vai banalizar a vida? Como que não vai banalizar a vida? É porque geralmente essa discussão do aborto, ela vai e cai na religião. Ô, gente, igual eu falei aqui. Sem desconsiderar toda a laicidade. Diante do que Leandra falou aqui, só uma questão que eu... Mas peraí, a minha primeira opção foi abortar por conta do desespero. Porque eu sabia que eu não ia ter apoio. E não tenho, continuo sem. Mas eu sem apoio da criança. E saber também que eu nunca queria ser mãe. Eu acho que o seu contexto... Eu nunca quis ser mãe. Eu acredito que o seu contexto, a sua primeira opção foi última opção. No sentido de, ela era sozinha, adolescente. Então, tipo assim, é como se a opção dela fosse, entrasse no rol de últimas opções, eu entendeu? Entendo como se, seguinte, no momento em que ela viveu aquilo, foi a primeira opção, mas hoje que ela experimentou a maternidade... Não, era um trem que eu pensei em falar, mas eu desisti. Vamos supor que eu fique grávida hoje, e se o aborto fosse legalizado. Eu faria. E aí, quando eu fosse mais velha... Porque eu não quero ser mãe agora de novo. Gente, fala sério, um filho agora segundo. Mas não. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você mudou seu jeito de agir? Hoje você se cuida? Você usa preservativo? Ah, não. Sexualmente, sim. Não. A gente não falou de Porque senão gente, ia entrar na mesma tecla. Ia se repetir.
Mas eu igual acho a que gente vê todos Igual o exemplo que você deu aí, Hoje né? em dia, olha pra você ver, eu uso DIU e uso anticoncepcional. Só que os dois têm um efeito colateral muito grande no meu corpo. O DIU, porque eu fico acamada de dor. Eu não aguento, eu choro de dor. E o meu sangramento é muito intenso, então chegou um ponto de eu ficar anêmica. E aí eu tive que começar a usar o anticoncepcional pra ver se cessava um pouco de toda essa intensidade do DIU. Com 14 E aí, anos. gente, eu uso dois métodos que fazem muito mal pro meu corpo. Sabe? Não é uma coisa fácil, assim. E tudo isso pra evitar um filho. Eu acho que uma das conclusões é a análise. Mas é claro que eu ainda usaria o método, eu mesmo o minhas aborto regras sendo legalizado. Eu ainda usaria Eu acho que são análises de contexto. Façam análise de contexto. Júlia aqui com 16 anos, mas a Júlia não seria a mesma cabeça pensante lá numa periferia, sendo criada sozinha. Ela não seria a mesma se ela fosse de classe média alta. Então é isso, a análise de conjunturas, que é isso que eu queria que fizessem. Eu gostei de você ter falado isso, porque, olha pra você ver, o meu DIU foi colocado por Marijane. Eu não precisei correr atrás de nada. Ela correu atrás de tudo pra mim. Uma mulher preta na periferia não tem essa oportunidade. E o meu anticoncepcional não é tipo o ciclo 21. Mas... É ela também que me arruma. Eu não preciso pagar e nem correr atrás. Então, assim, que nem você falou, é uma demanda muito grande, uma cidade grande, uma periferia, Gente, onde mas existem aí milhares de entra mulheres, na elas não têm mesma essa questão oportunidade. das políticas públicas. Não existe política pública. Sim. É isso Aliás, é isso que eu existe, acho no papel que é super peca. bacana, é lindo, inclusive. Se fossem feitas essas não, análises. eu acho interessante, A política pública não é bem Eu acho feita. até bacana esse gancho, porque a luta pelas políticas públicas que funcionem, podemos dizer que são uma pauta feminista? Também, né? Porque é uma isso- pauta isso- geral. Gente, não é legalizar eu andar com fórceps no bolso e qualquer hora eu tirar um menino, não é isso não. Porque É conversar sobre. Porque isso é interessante pra gente puxar o gancho sobre as pautas feministas, sobre entender qual é a busca das feministas, o que elas procuram, Isso. porque Eu acho que um tá bom, o outro bem. eu acho interessante a gente levantar essa questão também, Isso. até pra talvez desfazer alguns tabus, né? Isso. Porque a maioria dos conservadores, Ai, não, gente, eles é não sério, concordam com vamos as pautas banheiro, feministas, continuar, eu né? vou Sim, ou talvez A até maioria. por discordar. Isso. Não, minto, desculpa, não discordar, mas por desconhecer. Sim. Eu tava dizendo sobre a questão das pautas feministas, porque a parte do conservadorismo, muitas vezes, alega que são pautas que inexistem, Ou injustas, né? ou que não são necessárias. Isso. Então eu acho interessante a gente levantar isso aqui, porque talvez não se conhece as pautas. Então pode ser que se ouça as pautas e ainda assim discorde, mas pode ser que não tenha conhecimento. Então eu acho um tema bacana pra gente poder levantar sobre... Quero que Lene fale, porque foi ele que colocou essa pauta. Isso, pode começar com você, Helene. Por que você discorda da maioria das pautas feministas? E de que pautas você discorda? Isso. Bom, o que eu acho é o seguinte, tem pautas mais interessantes que eu não vejo a luta acontecendo, entendeu? Vamos supor, eu tenho um pensamento sobre que o feminismo deveria estar batendo na tecla da Lei Maria da Penha, no seguinte também da ajuda do Estado. Vamos supor, a maioria que acontece, só reformulando, a Lei Maria da Penha ela é no âmbito familiar, não só entre o casal, mulher e homem. É uma lei que ela abrange o âmbito familiar. Só que, agora jogando, vamos supor, o homem agrediu uma mulher, acontece, é de urgência, no momento a pessoa é presa, sai da casa e tudo, pega as coisas e sai. Só que a mulher, ela fica desprotegida, porque tem a influência da criança, geralmente, né, quando tem um filho, tem a influência da criança, porque a criança às vezes gosta, ou ele pai, exige que o pai... Tem o fator financeiro, que depende dele. Às vezes tem de ter passado tanto tempo com aquela pessoa e desacostumar daquela maneira brusca, criar uma situação de fragilidade, ou então até de solidão. Isso eu acho que, eu penso, o Estado deveria ter uma casa de albergado. É uma casa onde vai essa família, ou vai essa pessoa, e que lá ela tem todos os aparatos. Uma rede de proteção. Uma rede de proteção. Então tem que ter uma rede maior de proteção. E entramos de novo no assunto de política pública. Política né? pública. Tanto o caso do aborto como esse aqui, a gente está vendo o seguinte. A política pública, a máquina do governo, é uma coisa que influencia diretamente tudo nessa questão, entendeu? Não é só uma coisa teórica, não é uma coisa que fala assim, sou bom, sou a favor, por causa disso.
também temos que colocar o fator da máquina pública, da política, do aborto. As políticas públicas não estão funcionando da maneira que deveriam funcionar. Aí já vai colocar mais a legalização, já não está certo, já não tem apoio nenhum. Entendeu? Quando você falou aquele assunto do aborto, de as mulheres que ficam grávidas precisam de uma rede de apoio maior. Sim. Quando você falou isso, na hora eu pensei, pra quê? Se todas as coisas que já estão aí não estão funcionando, por que vai criar mais se não vai funcionar eu acho mais eficiente ter esse maior apoio do que optar por tirar a criança. Eu acho que deveria ser, igual eu falei, a rede do aborto, deveria ser em último caso extremo. E o Estado deveria dar todo esse apoio. Como não tá tendo, e outra coisa, o aborto sempre vai acontecer. Sempre vai acontecer. Não é uma coisa, como se fosse assassinato, homicídio. É uma coisa que sempre vai acontecer. Você acha que faz parte do ser humano? Faz parte. Não falando do aborto, mas é uma coisa que é endêmica, é uma coisa, às vezes, pessoal. Só que tem como diminuir essa taxa. Acho que a gente deveria centrar em diminuir a taxa. Então, isso que eu penso. No caso, você acha que outras pautas feministas que são colocadas como prioridade, que tem muita visibilidade hoje, não são prioritárias em relação a essas coisas? Que pautas que você acha que não são prioritárias, que hoje estão na moda, que são discutidas e são levadas à frente? Não que seja importante, mas eu acho que deveria também não olhar só o lado da mulher e sim o lado da sociedade. Que muita coisa não é só pessoal da mulher, influencia em outras coisas. Sobre identidade de gênero, eu vejo a sociedade ela demora, ela não tem a mesma tendência de evolução como um ser humano sozinho. A evolução são, igual eu falei no início, são gerações, e para essa geração acompanhar outra é complicado. Eu acho que tem que ter mais entendimento com tudo. Entendeu? Às vezes tem essa guerra, mas meu pai não gosta que eu saia, meu pai me ensina muito, meu pai não quer que eu saia de roupa curta. Tem essa militância, mas é uma coisa que vem do tempo. Eu vejo hoje as mulheres têm um avanço gigantesco em questão de mais oportunidade, questão de um poder que elas têm de voz. Protagonismo, né? Estão mais protagonistas. Entendeu? Só que eu também tenho que entender que algumas militâncias estão pegando uma rede muito radical e que o tempo não vai acostumar, entendeu? A sociedade às vezes não vai naquele momento. Então tem que ter maior entendimento daquilo. Entendi. As mudanças, toda iniciativa, ela é ótima acontecer. Toda iniciativa tem que acontecer. Todo pensamento tem que ser exposto. Mas tem que entender também que ele demora a ser aceito. Mas é que tem um tempinho aí já, né? Tem aí um 2021, mais ou menos. Não, mas é esse pensamento. Porque homossexualidade, por exemplo, desde quando era homossexualismo, que já não se usa mais, tá aí. E aí a galera tá tendo essa paciência. A identidade de gênero também, a pessoa passa por toda uma transição. Eu achei uma coisa muito simples. Então, se eu estou vendo Hélida me fala qual é o seu nome. Eu me chamo Hélida. Eu sou Hélida. E aí, por que eu vou chamar ela de Júnior? É isso que eu não... Essa evolução que eu tô te falando, que você falou que não é assim, mas é uma questão de... Vejo, Rafael, se ele me falar que o nome dele é Hélida, então, se ele quer ser chamado assim, vamos respeitar, né? Até mesmo porque uma pessoa trans, ela não vai ficar trocando seu nome também. Se você falar que você chama Lene, ela não vai ficar trocando. Então, isso vai ficar pedindo paciência pra ela, né? Então, citando essa só porque foi a pauta. Eu acho que já tem um tempinho aí já. Caminhando já nessa evolução que nunca chega, sabe? Não é questão também, não é só de pedir a paciência. O que eu quis dizer, vou citar até um exemplo. A escravidão negra no Brasil, ela foi abolida em 1888. 13 de maio de 88. E teve políticas antes, foram a pré-abolição. Até hoje, a gente ainda discute sobre o racismo. Então é uma coisa que, tá vendo? É uma linha que demora muito para acontecer. Como eu falei, é sempre bom ter uma iniciativa. Mas eu acredito que às vezes o radicalismo extremo, eu acho errado. Vamos supor, um caso que eu acompanhei e que eu achei que a resposta foi muito rápida e não viram
o que aconteceu primeiro e já foram uma rede de opinião, uma rede de coisa. Foi o caso da Mariana Ferrer. Foi saindo do caso, todo mundo já explodiu na rede social. Ah, que isso é errado, que isso tal e tal, tal. Ninguém viu, acho que poucas pessoas chegaram a ver o que realmente aconteceu ali. Não chegaram a ver qual foi realmente a história. Então, parece que chega assim, assim, uma mulher... Aconteceu isso com a mulher, ninguém vê não, já... Entendeu? Toda história, ela tem que ser contada, tem que ver os dois lados. E outra coisa que é uma crítica minha também ao feminismo, é que tem certas coisas que se a gente não concordar, não quer dizer que a gente é machista. Eu não tô pregando machismo não, gente. Eu sou totalmente contra. Mas eu peço um pouco de respeito por opiniões, entendeu? É porque às vezes, se não ser tão radical, você é automaticamente machista. Pra não ter que rotular. Eu vejo o feminismo rotula demais, entendeu? E isso eu acho um fator muito errado sobre o feminismo. Quer falar? Assim, eu de dentro, caderno de pautas, eu de dentro do movimento, né, enquanto eu acho que eu falei antes aqui das câmeras serem ligadas, que eu passei por várias fases dentro da minha atividade, do meu ativismo no movimento. Então eu tive aí uma fase muito radical, em que eu literalmente não sabia o que eu tava... Eu só entrei na sede de militar e eu descobri o feminismo, então eu entrei na sede. Aquela e aí depois fase de ficar brigando na internet? Isso, eu entrei nessa fase muito forte, que me machucou, mas foi muito necessária pra mim. Mas foi uma fase que me machucou muito, e por isso eu acho que eu tô indo bem. Eu acho que por essa fase eu não tinha uma estrutura emocional mesmo, psicológica pra entrar nos debates que eu entrava. Me machucou muito essa fase, mas foi muito boa pra mim. E aí depois eu do estudo, depois eu dei uma apagada. Então, de dentro do movimento, eu acho que o que acaba nos enfraquecendo enquanto movimento organizado são essas rachaduras internas. Porque, por exemplo, eu tenho tempo de estudar, eu sou acadêmica, eu vou ser historiadora. Então eu tenho tempo de ter essa vivência acadêmica, eu tenho tempo de parar e ler. Se eu não leio, é porque a minha realidade me proporciona isso. Então eu tive esse tempo para poder me afastar um pouco do que chamam de feminismo liberal, que é o que todo mundo fala que é o do like, né? O que não é assim, também não é tão raso. Não é porque eu não tô me identificando mais com a vertente que também lacrador? É o que todo mundo acha, assim, feminismo liberal é lacração. Também não é nesse ponto, não. Então, eu tive essa oportunidade de me afastar um pouco para poder entender onde eu tô sendo inserida aqui. Porque eu não tô no mesmo pé de igualdade de luta, de ir pra luta, de ir pra manifestação, se eu tenho que parar de ajudar minha mãe. A minha mãe é artesã, e a minha mãe trabalha em casa, então eu preciso dar o ambiente pra ela. Eu tô te dando um exemplo da minha realidade. E aí eu não consigo sair daqui pra lutar na frente de um congresso, né, junto com as outras irmãs, porque eu não tenho essa realidade. Mas eu tive esse poder e esse tempo, essa realidade que me proporcionou. Me afastar e ver. Eu realmente acho que tem algumas pautas que elas têm uma devida atenção, porque elas interessam a um grupo maior de pessoas. Mas, por exemplo, a questão da mãe solo, o termo mãe solteira para mãe solo, ele foi mudado recentemente. Sim. Mãe solteira. E assim, eu compreendo quem fala, né? Eu sou antiga, gente. Compreendo quem fala porque é algo que tá enraizado. Mãe solteira, assim. E aí, a minha mãe era casada. E meu pai é ausente dentro de casa, e minha mãe é mãe divorciada. Então, assim, pra não ficar essa mudança de estado civil junto com mãe, né? Então, essas coisas, assim, que são lutas que elas têm mais são todas organizadas. A luta por direito de fazer topless, a luta por descriminalização do aborto, que são duas lutas que estão aqui, mas elas culminam na liberdade do corpo. Se a gente for ver todas as pautas feministas, as que têm atenção ou não, as que têm embasamento ou não, todas elas para mim, elas culminam nessa da liberdade, do poder de escolha. Então, né, de não ter o seu destino traçado desde sempre. Eu acho importante a gente abordar esse tema porque muita gente não entende, né? Lene até falou assim, a questão da roupa mais curta e tudo mais. E Júlia usou agora mais cedo uma expressão que é muito usada na internet, né? Minhas regras, meu corpo, minhas escolhas, né? Meu corpo, minhas regras e tal. Eu queria que vocês explicassem um pouquinho, né? O pessoal se posicionasse também no conservadorismo, mas vocês explicassem um pouquinho
esse conceito que ele é muito discutido e pouco entendido, né? Se for, assim, por exemplo, vocês visualmente, às vezes podem estar numa cidade grande, talvez vocês passariam despercebidas, né? Porque cidade grande, todo mundo é muito diferente e tal, então as pessoas não se importam tanto. Agora, como vocês se posicionam numa cidade pequena, de interior, vocês não passam despercebidas, não é isso? É o piercing, né, no nariz, é a questão das axilas, né, de Júlia. Demais. Puta que eu acho que todo mundo pergunta a você sobre isso, né, Júlia? Não, nossa, tem muita gente que chega, deixa eu te fazer uma pergunta. Pelos dias? Não pensa isso. Fala assim, por que você deixa seus pelos do braço crescer? Eu falo, porque eu gosto. Porque eu gosto assim. Aí a pessoa, mas não é esquisito? Eu falei, não. Aí a pessoa, mas tem gente que gosta? Eu falei assim, eu gosto. Sabe? Uma vez eu fiquei com um cara, olha pra você ver, uma vez eu fiquei com um cara, e eu não me depilo inteira, meu corpo inteiro, pernas, virilha, axila, eu não me depilo. Às vezes eu aparo, mas depilar não. Aí um cara virou e falou assim, não gostei de ter ficado com você não. Eu falei, por quê? Ah, porque você é muito peluda. Eu falei, foda-se. Aí ele, mas eu só tô expressando minha opinião. Eu falei, véi, eu não pedi sua opinião, pega sua opinião e enfia. Aí ele, mas eu não quis te ofender. Eu falei, gato, você não me ofendeu. Eu só não quero saber sua opinião. É simples. Guarda pra você. Eu não preciso saber. Se você não gostou, é só você nunca mais ficar comigo. Você tem a sua liberdade de não ficar mais comigo. E eu tenho minha liberdade de não ter que ficar escutando sua bosta de opinião. Que é uma bosta. Você sabe, pra mim é uma merda de opinião. Não, assim, a questão do conceito do meu corpo, minhas regras, né? Essa questão de tatuagem, tudo, o conceito em si. Assim, eu queria frisar que eu não acho que eu sou representante do movimento, né? Eu estou lisonjeada de ter sido chamada, né? Mas isso aí são várias observações. Eu gosto de opinar como ser individual e pensante dentro de um movimento. Isso foi esse caminho que eu fiz, que eu ainda é o que a gente pretende aqui. E ainda vou traçar ele mais pra frente pra eu poder me entender também, até pra revogar o que eu falei aqui hoje. Mas assim, eu realmente são algumas pautas que tem uma devida importância, só que tem uma parte desse movimento que tá ocupada em tentar sobreviver. Então é por isso que a gente não consegue se organizar tanto. Porque eu posso ter tempo para poder pegar uma postagem, numa postagem que eu não concordei, e discorrer sobre ela nos meus stories. Mas é porque tem uma galera, quando eu falo uma galera, não é minoria. Minoria não é questão de quantidade de número. Minorias são maiorias minorizadas. Elas são um grupo bem grande de pessoas que foram englobadas ali e vamos colocar aqui no cantinho. Sim. Então eu queria, assim, esse conceito de minoria, só rapidinho. E aí tem essa galera bem grande que tá preocupado em sobreviver. Então, por isso que eu acho que às vezes a gente não consegue se organizar no tal sentido de, vamos falar sobre pelos? Vamos falar sobre por quê? Qual é essa obsessão de pelos? Qual é essa obsessão por ter tudo lisinho? Então, vamos falar sobre isso, mas às vezes a gente não consegue porque tem uma grande parte que tá tentando sobreviver, né? Tem mulheres trans, as mulheres saem de madrugada para trabalhar e aqui... E aí ela não tem tempo pra ir junto com a gente nessa pauta, sabe? Não. É por isso que tem hora que até eu me pego assim, eu vejo uma discussão, outra eu falo assim, poxa gente, mas minha mãe tá tentando bancar a casa. Vamos olhar pra elas? Minha avó tá lá, ela tem um costume. A minha avó tem um costume, a minha avó paterna, que ela vai lá na panela e ela come um pouquinho. Depois, quando todo mundo come, ela volta e come mais. E aí eu fiquei, gente, que é isso? É porque muitos filhos, ela comia um pouquinho pra saciar, depois se desse, ela comia mais um tiquinho. Então, você quer que eu convença a minha avó a andar comigo junto? Vamos aqui. Discutir se eu preciso me depilar. Vamos discorrer sobre depilação? Vamos fazer topless? E isso não é desnecessário. Eu não tô dizendo que são pautas que deveriam ser extintas do movimento. São pautas que deveriam também ter atenção. Mas também, eu acho que é o mesmo passo. Eu vejo como uma radicalidade exagerada. Né? Eu não vejo como desnecessário, mas uma radicalidade exagerada. Por exemplo, eu não vejo objetividade em sair todo mundo sem roupa no meio da rua. Mas é a liberdade, né, do corpo aí, cada um deixa as pessoas. Mas você vai atingir o quê? Uma mídia. Isso aí é tratar o movimento todo como uma coisa, um grupãozão, é isso que eu tô te falando. Eu tô tentando falar aqui como ser individual e pensante, então cada um tem a sua pauta. Só que o que a gente não tá conseguindo é se organizar de forma que são várias pessoas, várias realidades, vários dentro de movimento, e aí quem tá vendo de fora
acho que a gente não tá entendendo onde é que tá indo, a distorção que o grupo mesmo... Porque realmente foi preciso que as que vieram antes de mim precisassem ser radicais para poder sentar aqui e conversar com vocês. Porque em outro momento, a gente não ia ter essa conversa. Ou o Lene, que não é a favor de mim, em outro momento. Em outro momento, eu já tô falando isso há muito tempo atrás. Ou ele que não concorda com o meu jeito de viver, ia me pegar na rua e ia me bater. Né? Que a gente já tá falando desse radicalismo, mas eu precisei que outras pessoas pudessem vir antes de mim, radicais, e que sejam as minhas também. Eu não acredito nisso. Eu acredito que é aí que entra o conservadorismo, da política de boa vizinhança, de não ter o porquê te bater. Mas se fosse só... é porque se fosse só essa pauta da roupa, acho que dava pra gente conversar pau a pau ali, mas não dá. Entendeu? Entra como um todo, né? De um exagero como um todo, né? Da cultura. E aí é uma resposta, né? Eu queria levantar uma pauta de... As pessoas também acham o estupro muito exagerado. É sério. Esses dias eu tava escutando 2 caras conversando e rindo porque uma garota tinha sido estuprada. E aí virou e falou assim, mas isso é consequência. É muito pesado, velho. Porque assim... a mulher, ela ainda parece que ainda não tem o direito sobre o corpo dela. Parece que o corpo dela ainda não é uma coisa que você tem que respeitar. Muitos homens não te respeitam mesmo. Te assediam, passam parece que você tem que conquistar o respeito. Parece que você tem que conquistar. Não é troca, parece que você tem que... Ser, né? Sim. É uma esperança. Eu acho bem... pode falar. Pode falar. Isso tudo é bem fruto, assim, dessa sacralização do corpo da mulher. Sim. Tem-se que, né, como foi falado, nós somos o berço da vida. E aí tem a imagem da Virgem Maria, que eu não tô criticando a Virgem Maria, pelo amor de Deus, né? Mas assim, a gente foi sacralizado por... nós somos um corpo que somos sacralizados. E aí essa questão de roupa, se ele for olhar, a gente tudo combina nisso. Roupa, liberdade, se eu tô com calor, vou tirar aqui, porque meu peito é um peito. Vou ficar só de sutiã. Né? Eu vou ficar só de sutiã. Então essa sacralização, eu acho que ela resultou nisso tudo. Da gente não poder só... Usou um shortinho curto ali, mas aí também. Olha o que ela tá pedindo. Nada. Tava de tarde a gente tá no calor, 32 graus e nada. Mas tem isso, assim, né? Foi sacralizado o corpo feminino. Eu acho... E tem que ter essa moeda de troca. Se deu respeito, que eu te devolvo. Sim. A gente tá falando sobre a questão da liberdade do corpo da mulher. E eu acho bacana também porque é um gancho bem aliado falar um pouco sobre a liberdade sexual. Atrelada à liberdade do corpo. Sim. Porque acho que tem tudo a ver os assuntos, né? E eu acho também que é um tema divergente entre conservadorismo e feminismo, né? E feminismo. Isso quer falar um pouquinho, Leandra, sobre essa questão da liberdade sexual? Pro conservadorismo, como é que vê a liberdade sexual, essa questão? Não, eu vou passar a bola para as meninas. Meus Eu gosto de ela quer sempre a réplica, Eu gosto de rebater. É a advogada falando ali. Eu penso o seguinte, não é sobre isso, é sobre o que ela falou do caso do estupro. Sobre estupro, já vê que nossa sociedade não aceita esse tipo de crime. Essa prática. Não aceita mais. Você pode ver. O estuprador ele chega na cadeia. Até dentro. Mas justifica. Mas o estupro ainda é justificável. Não, por uma minoria. Por minoria não. Infelizmente a gente ainda ouve essa colocação que eu acho que é completamente arcaica, né? Você não pede para ser estuprada de forma nenhuma. Você não deve ser estuprada de forma nenhuma. É uma violência extrema, né? Você ser estuprada. Mas eu vejo que realmente eu concordo com a Lene. É uma coisa que está sendo banalizada, né? Sabe uma coisa que eu vejo muito? Eu já vi demais aqui grupos de amigos que falam, eu odeio quem estupra. Aí quando um amigo deles estupra, não, mas não foi assim não. Não foi assim não. Eu vi o que aconteceu, não foi assim não. Meu parça jamais faria isso. E fez. Eu acho que talvez o Então ela não é tão banalizada assim, porque quando é banalizada é intolerável. É intolerável até pra quem tá do seu lado. Eu acho que a sociedade não aceita. Agora, vamos aceita. Eu acho que a sociedade pode não estar aceitando um certo conceito de estupro.
Mas eu acho que o ponto-chave é o que a sociedade tem conceituado como estupro. Exatamente, eu acho que entra nesse caso. Porque tudo bem, realmente a sociedade não está aceitando, chega nos presídios, estupradores têm lá suas consequências. Tá, mas o que a sociedade considera como estupro? O que é um estupro pra você? Eu acho que o ponto-chave é aí. É uma discussão recente, se a gente for olhar, porque a gente acabou de descobrir o estupro. Descobrir assim, né? Acabamos de conseguir dar um nome e aí já veio. Existe estupro dentro do casamento. Sim. E aí é por isso que é uma discussão recente e ela é acalorada, mas porque eu acho que o que acontece não é nem aceitar ou não aceitar, porque a gente sabe que é uma pessoa que um estuprador não vai chegar num tribunal e não vai ser passar a mão na cabeça. Mas são os questionamentos que são feitos acerca que não compreende. mas onde você tava? Aconteceu o quê? Mas você conversou com ele por quê? Então são coisas justificativas. Né? Aceito, eu também não acho que tá sendo. Eu também acho que mas tá rolando essa. Tentando dar uma justificação. Essa visão até dessa criminalização tem mudado bastante. Sim. Né? Tem mudado bastante. Por exemplo, tem a que questão mudar da escuta. Hoje a escuta ela é profissionalizada, ela é especializada. A vítima tenta não ser... Tem o apoio médico, né? Sim, depois. não coisa de feminista, Lene. Coisa de feminista. Mas é igual o Lene falou, as coisas estão sendo gradativas. Tenta não ser uma massacrada. Vai ser ouvida aqui, vai ser ouvida na delegacia, vai ser ouvida de novo mais não sei quantas vezes no fórum. Então não. Mas às vezes até na delegacia ela não recebe assistência. Porque quando eu fui com minha amiga na delegacia, teve um policial que não fez assim, pouco caso. Aí um outro tomou a frente e falou, não, vem cá, senta aqui, vamos conversar. O que aconteceu? Me conta. E o outro foi, porque realmente ele não tava nem aí, tava cagando e andando. Se for só ele na delegacia, eu tenho certeza. E não era o primeiro caso que ele tava recebendo. E quando Júlia falou uma seguinte frase no início da fala dela sobre quando você engravidou, que você ouvia muito, mas dá pra todo mundo. Eu acho que isso entra muito na liberdade sexual. Sim. E atrela a questão da liberdade do corpo. E no que você falou sobre a mulher, o corpo dela ser... Desde sempre, historicamente falando, isso aí, meus professores vão ter orgulho de mim. Assim, porque o sexo... Você vai marcar eles pra nos assistirem, né? Vai que eu falo errado. O sexo, ele é atribuído à figura masculina prazer e à figura feminina a procriar. Nossa. Não foi o sentir prazer com o sexo é bem recente pra uma mulher. Então, e ainda não é aceitado. Uma mulher só fazer sexo porque ela quer fazer, porque gosta de sexo. Mulheres também gostam de sexo. E querem falar de sexo abertamente. A gente desde pequenininha é ensinada a não senta que nem moça, direitinho, vem. Então, não encosta aí. O prazer, o lugar do prazer, ele foi deixado para o homem. Historicamente falando, e pra mulher o de procriar. Tem uns trem muito Então você bizarro. espera seu marido sair pra ele poder sentir o prazer, e aí você volta pra ser seus afazeres. A incubadora dele. E aí isso entra na liberdade sexual, e isso é a liberdade sexual. É querer fazer, e a liberdade sexual ela também fala sobre o meu corpo. Sim. Porque já que sexualizam a nossa roupa, então a minha roupa também é minha liberdade. O que eu quero usar, então, já que vamos sexualizar, vamos também. O meu short é porque eu quero hoje. Porque eu quero mostrar minha sensualidade. E é isso. A frase meu corpo, minhas regras é sobre isso. Eu estou com uma lingerie com o intuito de transar hoje. Sim. E essa é a minha regra de hoje. Mas amanhã eu quero colocar um short, um sutiã aí na porta da minha casa e eu não quero nada. Não. Então é isso, o meu corpo, minhas regras. Isso não varia de situação. É literalmente meu corpo, minhas regras. Quero fazer o que eu quiser. É só. Então é uma pauta feminista. A liberdade sexual é uma pauta feminista. A liberdade de escolha, liberdade sexual, liberdade do meu corpo né, são várias pautas e aí que entra também na realidade, né? Eu queria fazer um comentário e não é pra entrar nessa pauta, tá, gente? Só pra fazer um comentário. A gente vai entrar. Não vai, porque realmente é só um comentário. Se você for parar pra pensar, é muito bizarro. Existia uma época que eles mutilavam os corpos sexuais das mulheres. Então, tipo assim, eles tiravam o clitóris da mulher. Assim... Para e pensa um pouquinho nisso. Isso rola na África ainda até hoje. Um órgão que foi feito pra isso, sentir prazer, porque o clitóris não tem outra função. Não. Se alguém descobrir depois, né, me corrige, mas até hoje não tem. Então, ele ser tirado é tirar esse lugar também do prazer da mulher. E tem muita gente... meninas, né? Meninas de 12 anos que são mutiladas, né, em tribos da África. Eu acho que 1/3 das mulheres chegam ao orgasmo.
Isso. E aí você vai entrar no Google, aí tem lá como entenda porque você tem dificuldade em ter um orgasmo. Então, até isso jogam a culpa. O não sentir prazer é a culpa. Sim. Entenda como chegar ao orgasmo, mas explica pra mulher. Sim. Explica pra você, deixa de ser o problema. Chega no seu orgasmo aí e faz o que você quiser. Então, É que eu falo sobre a informação. Muitas vezes a informação vem de casa. Quando você não tem Mas pais é que conversam com você sobre todas essas coisas sexuais, como aborto, como prevenção e como sexo, aí você não sabe de nada. Sim. Eu só fui... Eu não sabia, gente. Sexualmente eu não sabia nada. Nada. Eu achava realmente que eu era um objeto de um homem. Que o meu corpo era o meio que eu tinha de conquistar ele e fazer com que ele permanecesse na minha vida. Era isso. Sim. E muitas mulheres ainda pensam assim. Pensam assim, depois que eu descobri essa liberdade de que o corpo é meu, eu faço o que eu quiser com ele. Se essa noite eu tô sentindo tesão, eu não preciso chamar uma pessoa pra minha casa. Eu posso me satisfazer sozinha, eu tenho essa capacidade. E as mulheres são ensinadas a isso. Ainda sobre pautas, né, indo e voltando, Sim. quando a gente tem essa liberdade de debater, discutir sobre liberdade sexual, e ainda tem o meu outro contexto, que é a hipersexualização da mulher preta. E aí já vem isso de ser o objeto que a Júlia tá falando. Mas isso é uma questão de racismo estrutural, né, enraizado, que realmente a mulher preta é uma mulher quente, é uma mulher pro sexo. Mas não é pro sexo pra você trocar com ela, é pro sexo pra você fazer o que você quiser, se satisfazer, e isso aí. Então, pautas feministas, a gente tem isso que eu falo de novo, da análise, sabe? Enquanto eu consigo estar aqui ao mesmo tempo discutindo sobre a liberdade do meu corpo, ali na frente eu tenho que explicar pra um cara, ou tenho que lidar com o fato de ele luta pra me conquistar porque ele quer o meu corpo quente. Isso vai virar um meme, quer o meu corpo quente. E aí eu tenho que lidar com o fato de... É só isso. Né? Por isso que as pautas feministas, pra quem estão de fora, realmente não julgo. Não dá pra achar que todas elas vão caminhar juntinho. Todas elas vão ir na mesma organização. Sabe por que não vai? Sim, não vai porque a minha avó sofreu com isso toda. A minha avó, preta, retinta, sofreu com isso a vida inteira. E aí, a minha avó materna, não. Já foram outras problemáticas. As duas não vão conseguir caminhar no mesmo passo, né? Pra chegar na igualdade, na redução da desigualdade de gênero que elas querem, né? Sim. Então, já vem assim, já podia ser outra pauta, hipersexualização. Que ao mesmo tempo a gente quer e a gente precisa, em outro lado, falar, volta aqui. Mas e fulana tá aqui? Você tá lutando por poder usar seu corpo, e a outra que só quer sair de casa com sua calça jeans tranquila, mas não consegue sem um cara chamar ela ali na esquina pro sexo, entendeu? Sim. A Cleandra falou da diferença. Sua réplica agora? Pode... Sua réplica. Já tá na réplica. Eu parecia que eu grávida. Mas é legal escutar o posicionamento dela a respeito desse tema, né? Porque realmente existe um tabu muito grande com relação ao corpo. E o conservadorismo prega isso mesmo, né? A questão do sagrado, principalmente dentro do religioso. É a questão do sagrado. Sim. A gente é criado para reproduzir, né? Nós somos templos do sagrado e procriar e tal. Mas é muito legal escutar essa visão, assim, de uma forma tão enfática, com um posicionamento de uma garota tão jovem. Eu aprendi muito. Ela fez quase uma dissertação aqui, né? Ela fez dissertação oral. Bacana. E é muito bacana porque esse é o objetivo do debate, né? de aprender com ambas as partes. Só deixar claro, né? Para quem ainda não entendeu, né, Elida? Debate é para ver convergência, nem sempre dissonância, né? Mas Rafa queria sangue, né? Claro. É justamente pra gente poder construir juntos, aprender. Claro que não serão todas as opiniões que serão mudadas, mas talvez a gente aprende uma coisa um com o outro, né? É interessante ouvir por conta disso. E falando sobre... dentro do eixo de liberdade do corpo e liberdade sexual, eu consegui perceber que muitas das falas de Leandra, a gente acaba entrando na religião. Isso. Acaba que sempre que a gente vai discutir esses assuntos, entra na religião. E entrando dentro da religião, vamos puxar o assunto da família tradicional brasileira, porque eu acho também que são temas que divergem. Isso. Porque
o conservadorismo, ele prega um estilo de família que talvez o feminismo prega diferente, então acho que é um tema interessante. Na verdade, o conservadorismo é isso, né? Vem de uma base cultural, política, em que prega a família estrutural mesmo, né? A manutenção da família, pai, mãe, filho. Hoje em dia a gente está vendo, né, assistindo, ver à tona, não sei se vocês, talvez não, porque como as visões são diferentes, né, vocês não passem por isso, mas casais jovens que têm 3, 4 filhos, como assim, foram quantos Deus mandou e eu tô aqui pra aceitar e eu quero, e eu te digo, se eu fosse casada, eu seria assim. 3, 4... Seria pela graça de Deus. Exatamente, entendeu? Então, eu vejo como isso, a instituição familiar mesmo, é o berço da coisa, é dali que você institui caráter, valor e cidadão de bem, né? E dentro cidadão de bem é um a gente tema. espera, né? A gente espera. E hoje, dentro do catolicismo, que tá vindo muito à tona, né? Isso dentro do catolicismo, que é a religião que eu sigo. Você, que é o catolicismo conservador, né? Ele tá voltando muito à tona, principalmente no meio desses jovens. Como, né? O que tá acontecendo? Pois é. Assim. Na verdade, eu acho que esse liberalismo de padre poder casar, vem essa coisa... Trouxe a necessidade de voltar. De voltar, né? Esses novos conceitos. Rediscutir, acho. Aí vem essa galera mais conservadora aí que fala, que não. Entendeu? Deixa nossas crianças em paz. Não aguenta essa frase. Não tô querendo mexer com criança nenhuma. Com criança da minha vida. Aí tem essa visão mais conservadora mesmo. Mas é isso. Você acha que para os conservadores esse modelo é o que estrutura e que mantém a base da sociedade funcionando? Eu acredito que sim. Esse modelo ocidental, né, que foi chamado de modelo ocidental, do mundo ocidental, você acha que essa base é o que mantém a sociedade funcionando de pé? Também, né, gente? Senão vou ser linchada. Mais uma vez, né? Diga-se de passagem. Entendedores entenderão. Mas eu sou super a favor de respeito, né? Eu tenho amigos com opções diferentes e vivências diferentes das minhas, do que eu acredito, mas eu vejo isso como correto, né? Eu vejo isso como correto. E como você comentou também, né? Você é mãe solteira, então Sim, acaba que você mãe vive uma solo, outra... né? Mãe Que solo. agora Ela aprendeu, né? Aprendeu hoje. Hoje que eu sou mãe Mas também, se solo. você não visse como correto, você nem estaria Podemos seguindo, encerrar, né? já cumprir a missão. Evelyn, eu tô vendo você coçando aí pra falar, Evelyn. Pode falar. Não? Falando Não, agora acho que sobre a esse família... Eu não tenho nada pra fazer, eu só acho engraçado que nesse debate, eu acho que ele entra... Família tradicional. Ele entra numa questão emocional minha, que né, como Minha eu já mencionei, minha vinda pra Jequitinhonha é fruto de violência doméstica. A gente estava falando da Maria da Penha. E ela também citou que o sistema tá falido. Já escutei um depoimento O advogado, de sua mãe. você conhece ela, né? O delegado, ele sabia que ele não tinha o que fazer com a minha mãe em Belo Horizonte, né? Com as ameaças do meu pai e tudo. Então ele falou com ela, desliga, mandou o escrivão desliga. Qual lugar mais longe você conhece? Aí ela falou, Jequitinhonha, mas não tem condição de eu ir embora pra lá, você vai pra lá. Então a gente foi escoltada até João Molevade. Então, meu pai, ele nunca chegou a encostar a mão na minha mãe, mas violência patrimonial, psicológica, né? Todas as torturas. A minha avó mora aqui, então, mas não era uma possibilidade a gente vir embora. A minha mãe só queria ficar na casa dela em paz. É começar do zero, né? Começar do zero. É começar do zero. Então, assim, eu falo que eu levo para um lado emocional, porque, né, tem toda a questão de a família que vai ali preparar o seio familiar para moral, né? No sentido moral. No sentido de costumes, da vivência próxima. Uma estrutura familiar. Isso, né? que eu ia falar. Sua E aí, mãe como te que deu eu. essa estrutura familiar. Isso, e como que eu concordo com isso
da estrutura familiar ali já montada e só os sujeitos serem encaixados nela, né? Tem as figuras e os sujeitos vão ser encaixados nela, pai, mãe e filhos. Se a minha estrutura familiar foi a minha mãe e a minha irmã, que é só 6 anos mais velha que eu, elas me prepararam, elas me deram a moral, nelas me prepararam para tudo, para eu poder. E isso aí não é como um mérito pessoal, né? Eu consegui passar nas faculdades que eu queria, eu consigo ter a condição de morar em outra cidade, que eu também, se não fosse a minha mãe, não teria. Então, assim, esse seio que me preparou com a moral, né? Seja ela divergente das que vocês concordam ou não, né? Do tradicional, mas assim, eu acho que eu concordar com isso, da estrutura da família já ser montada e as pessoas só serem encaixadas nela, eu vou em contradição com a minha própria história. Então, eu já não consigo concordar, assim, quase nada desse ponto de vista. Ela conheceu minha mãe, então, tipo, a história até bateu, né? E eu acho que, assim, eu tendo a estrutura que eu tive, que foram 2 mulheres, uma quase da minha idade, que me prepararam pra tudo, porque a minha mãe trabalhava e a minha irmã ficava comigo. Então, ela com 10 e eu com 4, né? E ela foi me preparando. Enquanto a minha mãe não tava, fiquei em Belo Horizonte. Não é aqui, né? Você anda e chega no seu serviço. Então, eu vi minha mãe no final de semana. Até eu vim pra cá, quem me criou foi a minha irmã. Quem me deu tudo que ela tinha que me dar, dos valores que ela tava aprendendo, né? Ela me ensinou. E aí, depois, tanto que quando ela tava grávida, ela falou... E agora, o que eu vou fazer? Eu falei, você vai criar do mesmo jeito que você me criou. Do mesmo jeito. Então, eu acho que, assim, novamente, se eu concordar com isso, né? Eu já vou estar indo contra, eu vou estar sendo contraditória a tudo que eu recebi, sabe? Dessa estrutura nada tradicional, que não é tradicional, né? Um pai ausente dentro de casa. Então, meu pai, ele ficou comigo até 7 anos, mas meu pai não me conhece. Ele não sabe de nada, sabe? Pra minha mãe, eu não consigo mentir pra ela, mas meu pai... tripulias, assim. Pai, não veja, boa noite. É isso. Eu acho que é sobre isso. Isso é legal. Eu acho esse um tipo de evolução na nossa sociedade, que ela, claro, ela tá acontecendo de uma maneira um pouco lenta, mas eu já estou vendo os frutos disso. Você testou sobre seu pai, a violência doméstica, a agressão. Eu acho a agressão uma coisa muito séria. Lene, antes de você falar, só um detalhe que talvez quem assista não de forma recorrente nossos episódios, direto em quase todos os episódios, personagens aqui dos episódios citam questões de violência. Né? Parece uma coisa muito distante da gente, mas assim, quem tá do nosso lado aqui tá falando sobre isso de forma comum. Todas nós já passamos por isso. Sim. Às vezes nem percebemos. O identificar que é raro, né? E só um parênteses, né? Se você fala a respeito, quando você diz que a luta das feministas dentro das políticas públicas para as mulheres, a questão do albergado, isso existe aqui em Minas Gerais, a gente tem esses centros. A questão é funcionar mesmo. Exatamente. Até o que funciona, eu falo mas é muito pouco, né? É muito distante. O certo seria regional e não como né? Mas tem. A minha irmã trabalha com um serviço de proteção a mulheres grávidas e puérperas em situação de vulnerabilidade. E ela relata o quanto que é difícil você tirar uma mulher de dentro de casa que está sofrendo a violência, o quanto que é difícil tirar ela e assegurar e fazer ela confiar na sua palavra de que você não vai ser só mais um, que vai tirar ela de lá e devolver para ela apanhar de novo. Então é preciso que tenha, que funcione, seja confiável, né? Tem que passar uma segurança para essas mulheres, assim. Sim. Isso não vai voltar para cá, né? Pode continuar, né? A evolução que eu já vejo é que há um tempo atrás o homem corrigia a sua esposa, tinha que corrigir sua esposa. Nossa. Entendeu? É uma coisa que... agora, o que eu tô olhando é a evolução tá tão grande que hoje a gente já vê uma violência doméstica, uma agressão, já com uma coisa horrível. Isso vai disseminando, entendeu? Primeiro foi estupro, que hoje eu vejo, já não é aceito, acontece. Felizmente vai acontecer, tem pessoas que têm um tipo de pensamento completamente corrompido. Agora, sobre a agressão, é uma coisa que eu acho muito legal. Que eu já tô vendo muita gente, até gente mais velha... Cuidado com essa frase, que ele pode fazer um corte. Acho muito legal. A agressão muito legal. O take do próximo episódio, Helena. Eu acho a agressão muito legal. Eu acho muito legal o entendimento sobre a agressão. Hoje o entendimento como tá, inclusive entre pessoas mais velhas, entre pessoas que eu já tive o contato, né? Pessoas que viveram aquilo que como antes era normal e hoje já tem uma consciência. Já é uma coisa que está desconstruída. Já é uma coisa que já é vista como não como muito errado, uma coisa horrível. Sim. E eu acredito que em pouco tempo, cada vez mais vão sendo mulheres salvas dentro de relacionamentos,
dentro da casa, não sendo mortas por maridos, E também sendo agredidas. E a conscientização da mulher, né? Que aquilo ali que ela passa, né? O fato de que o marido chega e cospe na comida, joga a comida no quintal, aquilo é uma violência, né? Ela não tem obrigação daquilo ali, então ela precisa se conscientizar daquilo ali. Então, Sim. é uma vitória, com certeza. A violência não é só Física, ela vem de várias e várias formas. Júlia, você quer falar sobre Eu queria falar, vocês já conversaram com uma pessoa tolerante à violência física, psicológica e verbal? Não. Já. Nunca conversaram? Cortei todos os meus ciclos. Então, eu comecei a perceber que muita da violência que as pessoas refletem quando adultos vem da infância. Então, vamos supor, se eu sou uma pessoa explosiva, que eu grito fácil e eu quero partir pra cima de outra pessoa e bater, foi porque desde a sua infância você foi aprendido que bater e apanhar tá certo, que é tolerável. Que você pode apanhar e tá tudo certo, e que você pode bater e também tá tudo certo. Aí eu comecei a perceber muito. Faz parte. Mas, eu, infelizmente, eu vivo no meio de pessoas que acham que a violência física funciona, que é aceitável, que é válida, e que a violência psicológica e emocional também. E meio de família, meus familiares. Eu apanhei muito na minha infância. Todos os meus tios, porque eu fui criada pelos meus avós, então todos os meus tios contam que eles apanhavam de tábua, apanhavam de cinto, apanhavam de mangueira, apanhavam muito. E eles sempre repetem no final, rindo, contando as histórias rindo. Mas eu não morri. E aí eu penso assim, eu também não morri, mas eu tive inúmeros problemas psicológicos. Consequências. E quem sentiu tudo isso fui eu. Então, assim, eu fico reparando que eu poderia hoje em dia ser uma pessoa facilmente explosiva e violenta com todas as pessoas ao meu redor. Eu poderia ser. Mas aí eu acabei, em vez de explodir, eu implodi. Então eu não machucava as pessoas ao meu redor, eu me machucava. O que foi só prejudicial cada vez mais pra mim. Com o tempo eu fui aprendendo que a violência é errado, que violência não é amor. É uma coisa que eles ensinam muitas crianças. Eu tô te batendo, filho, mas é pra te corrigir, eu te amo. Eu grito com você e eu faço você calar a sua boca porque eu te amo. Porque você tem que ter respeito por mim. Um trem que eu comecei a perceber muito é que os pais competem muito com seus filhos achando que tem um superior. Mas você criar um filho não é uma competição. Sabe? Ele tem que ter opinião própria. Às vezes seu filho vai querer debater uma coisa com você e você não pode fazer ele calar a boca. Talvez o porque isso é uma violência. Pense diferente, né? Não sei. Rafa, não adianta, no geral, Rafa, você quer sangue vai receber não, mel. Eu falo assim, não tem como. Essa não é normalmente a visão conservadora. Não é. Não é porque a criança tem que ser submissa aos pais. Porque submissão é considerado como respeito. Mas submissão não é respeito. Respeito é você respeitar aquela outra pessoa como ser. E você também respeitar aquela outra, sabe? Tipo assim, eu respeito a minha filha e eu entendo que às vezes ela fala não pra mim. Por mais que ela só tenha 1 ano de idade. Eu sei que vai ter uma hora que eu falar, Vili, vamos tomar banho? E ela vai correr porque ela não vai querer tomar banho. Se eu pegar ela à força e forçar ela a ir tomar banho, ela vai chorar muito. Sendo que eu posso, daqui 10 minutos, perguntar de novo, quer tomar banho agora? E talvez ela vai querer ir. Sim. Sabe? E mesmo se ela não quiser ir, eu posso esperar o momento dela, o tempo dela. Eu acho que quando você cria uma criança com extremo respeito, ela vira um adulto que não só se dá respeito e exige respeito, mas ela também trata a outra pessoa com respeito. Isso. Eu acho que isso também vem muito de criar tudo. Isso que a gente tá falando aqui vem muito de criação. Sim. Sabe, o feminismo, o machismo, os homens desde pequenininhos serem criados dentro de casa com aquela coisa de você é homem, você pode tudo. Mulher, você tem que aprender. Minha mãe, juro, minha mãe que é minha avó, esses dias ela virou e falou assim, Júlia, pega todas as suas coisas e arruma. E aí eu peguei e falei, mãe, brincando, né? Mas as coisas de pai tá tudo espalhada. Não, mas a obrigação de arrumar as coisas dele é minha. Eu pensei assim, meu Deus, eu não vou debater isso com ela porque ela foi criada dessa forma. Ele falou. E eu pensei assim, gente, eu não quero ser assim. Se eu for realmente... Vamos supor, pra minha mãe, respeito, eu acolher tudo que ela diz pra mim. Se eu for tomar essa coisa pra mim tá errado. E pra ela achar isso errado já é uma falta de respeito com ela. Então acaba que é uma coisa muito... Não é simples assim, sabe? Só provavelmente agora no chat aí, enquanto você tá falando, uma boa parte das pessoas, principalmente mulheres mães, estão concordando com você e uma boa parte está discordando também. Eu discuti com uma amiga minha porque ela falou assim pra mim, eu sou mãe, se eu quiser gritar e xingar, eu vou xingar meu filho. Eu falei, tá errado. Não é só porque é seu filho que você pode xingar ele. Não funciona assim. Ele é uma criança, é um ser
que merece respeito, independente do que ele faça. Infelizmente, gente, a gente comete muito erro. E não tem ninguém batendo na nossa cara por causa disso. Alguns dias. Então, assim, sentar e conversar. Tem muita gente que pensa que eu entrei num assunto bem profundo de maternidade. Mas tem muita gente que pensa que educar com respeito não é educar. Sabe? Porque você sentar e conversar, você não está educando, não está disciplinando. Mas, na verdade, é a definição de disciplinar. É respeito. E acaba que essa criação de filhos entra um pouco na questão de família que a gente está surgindo, né? Gente, é o que é a moral, né? O que é o certo a ser oferecido, né? Sim. Assim, o papo tá muito legal, tá muito enriquecedor. Quem está com a gente até agora aí percebeu que a profundidade das discussões, né, foi muito além das nossas expectativas. Eu acho que todos aqui ajudaram muita gente, né? Todos os casos, os exemplos que vocês deram, foram exemplos que as pessoas que estão assistindo podem estar vivendo também, né? Então pode estar ajudando as pessoas. Antes de encerrar, a gente, assim, nosso lema, né, do podcast é justamente construir pontes e derrubar muros. E eu acho que a gente conseguiu aqui, em grande parte, construir uma ponte. Isso, e quebrar estigmas, né? E eu queria que a gente encerrasse esse episódio de hoje quebrando mais alguns desses estigmas. Eu acho que todo mundo que está assistindo merece isso, né? Porque nossa sociedade é feita de estigmas. A gente pode observar, por exemplo, que a questão da religião influencia muito no conceito das pessoas entre conservadorismo e feminismo, né? Há-se a ideia presente na sociedade que provavelmente toda feminista não é muito vinculada à religião, né? Ou qualquer uma que seja. Há uma ideia de que todo conservador é um baluarte, um protetor dos valores morais, né? E tá ali lutando pelo bem da humanidade, pela manutenção da humanidade, né? E eu queria que começasse aqui, né? Dentre os 5, né? Que estão dentre os 6 que estão presentes, eu queria que a gente começasse com nossa ilustre apresentadora, né? Porque assim, eu vejo nela uma pessoa que quebra esses estigmas, né? Para quem não sabe em casa, ela é evangélica, né? Mas é uma evangélica que tem tatuagens, né? Mostrem para o nosso público aí. Isso, tem tatuagens. É uma evangélica que não se considera conservadora, né? Vai falar um pouquinho sobre isso. Então, ela há quase que uma regra geral que todo evangélico é conservador. Ela quebra esse estigma, né? Ela tem muito perfil do nosso podcast justamente por causa disso, né? De personificar esse quebrar estigmas, que é importante pra gente. E aí eu queria que cada um falasse um pouquinho sobre a relação com a sua religião e essa visão entre ser conservador e ser feminista. Então, começando pela senhorita. Que comece o cancelamento. Mas, enfim... outra igreja pra ir. Como o Rafa falou, eu sou evangélica. E eu tenho muita questão que eu não gosto muito de me rotular. Justamente porque tem assuntos que são muito profundos. Quando o Evelyn falou tipo assim, que todo o seu processo com o feminismo, que chegou a um ponto que você falou assim, não, isso aqui não tá me encaixando ou algo do tipo. Por isso que eu não gosto de me rotular. Porque se eu falo, por exemplo, eu sou feminista, talvez tenha alguma coisa dentro daquela pauta ali que eu não concordo, e é justamente essa coisa que a pessoa vai usar pra me definir. Sim. Então... E que te criticar, né? Sim, às vezes. Então assim, eu falei sobre os rótulos também. A questão dos rótulos, o único rótulo que eu imponho a mim é ser cristã. Então, assim, eu não gosto nem de me rotular evangélica, porque, infelizmente, esse termo também carrega alguns conceitos que eu não concordo. Sim. Então, o cristã, eu não vejo nada contra o que me impede de me rotular como cristã. Então, o único rótulo que eu carrego comigo. Eu sou cristã e cristã significa ser seguidora de Cristo, e o que Cristo faria, ou o que eu imagino que Cristo faria, é aquilo que eu quero fazer. Então, eu quero seguir os passos de Cristo. Então, todo o resto de religiosidade, de ter que me enquadrar como conservadora ou como feminista, eu tenho muita cautela em me padronizar, porque vão ter pensamentos que eu vou seguir um viés mais conservador e outros viés mais feministas, pautas que eu vou defender muito e eu defendo muito, eu não sou de ficar na minha, então eu costumo falar. Por isso você tá aqui, eu costumo discutir, eu não costumo engolir as coisas, só aceitar. Então eu só não gosto de me rotular.
justamente por não conseguir entender um todo do assunto. Então eu não vou conseguir entender todas as pautas do feminismo. Então eu tenho esse problema em todas as coisas em seguir esse rótulo. Mas as pessoas conversando comigo, elas vão entender o que eu concordo, o que eu discordo. Seu ponto de vista. Sim, o meu ponto de vista. Há muita coisa do conservadorismo que eu discordo. Eu não concordo que era assim que Jesus trataria uma mulher, ou era assim que Jesus concordaria. Há situações em que eu vejo pessoas dizendo que tem que seguir daquela forma porque a religião diz que é aquilo ali, mas eu não vejo Jesus concordando com aquilo. Como maltratar prostituta. Então é por isso que eu me adequo somente a cristã, ponto. Sim. Porque eu vou analisar todo o contexto dentro de uma visão de Cristo. Eu quero enxergar todas as situações pelo óculos de Jesus. Então, tipo assim, eu não quero ver as coisas se não for pelo ângulo que Cristo veria. E é isso que eu levo à vida. Eu faço direito e depende é muito comum no direito. Então, tudo depende. Tudo é relativo. Então, então, tipo assim, somos do direito. Mas eu levo muito isso do depende, porque é como a gente estava falando sobre o individualismo. Não dá para abranger uma pauta inteira se você não pensar no individualismo. Igual a gente estava comentando, que você, apesar de vocês duas serem feministas, é uma negra feminista e uma branca feminista. Então são realidades diferentes. Então eu não consigo me encaixar num padrão se eu vou ter que observar aquela realidade. E o estranho é que nossas pautas não conseguem se sobrepor. Não tem uma que é menos, outra que é mais. Então essa é a minha opinião enquanto evangélica. Eu não gosto de nada muito extremo. Eu me baseio em Cristo e é isso. Eu acho que o único extremo que eu tenho prazer em ter é o amor, porque eu acho que ele não prejudica. Então eu tento enxergar as pessoas com a visão de Cristo e basear meu pré-julgamento ou julgamento naquilo. No como Cristo agiria, como Cristo faria, se o amor não prevaleceria naquela situação. Porque o amor, ele sempre vence. Essa é a minha opinião. Tá falando? Sobre religião, eu acredito na liberdade. Acredito no bem comum. E eu sou uma pessoa mais liberal. Eu acho que cada um tem que dizer sobre o seu corpo, tem que fazer o que realmente quiser, desde que não atrapalhe o direito do outro. Eu gosto da maneira que as pessoas se expressam. Achei muito legal essa conversa aqui. Foi que, apesar de alguns momentos terem entrado em contradição, foi uma conversa muito madura, uma conversa muito sadia. Esse é o nosso objetivo. Isso é uma coisa muito gostosa. E eu quero que nossa sociedade seja assim, em qualquer que seja a conversa. Fala que religião... não se discute. Religião, futebol e política. Não se discute, mas na verdade discute sim. Discute sim tudo. Eu acredito que todos devem olhar o ponto de vista. Não gosto de radicalismo. Eu acho desnecessário. Eu sou totalmente contra qualquer tipo de agressão. Eu sou uma pessoa que eu quero ver todo mundo feliz. A favor do debate, né? A gente precisa debater e chegar em um ponto comum. Eu acho que em todo assunto devemos olhar os dois lados. E não pegar um lado só e acreditar. Acho que tudo que a gente está falando na internet, ela tem potencializado os debates exatamente. E principalmente encaminhando para um lugar muito rápido. Assim, qualquer coisa que sai, a pessoa só olha o ponto dela. Sem colocar nenhum assunto ou pauta em específico. A internet ela tem feito isso. Coisas assim básicas, tipo, bolo de chocolate é a melhor sobremesa. Vocês concordam? E aí esse debate ele vai para um lugar sozinho, sabe? Uma massa, né? Não se responsabiliza pelo que ela diz na internet. Né? E virou uma arma. Outro dia teve uma reportagem, não sei se vocês viram, uma das diretoras do Facebook falando qual foi o objetivo que o Facebook foi criado. Né? Que o objetivo do Facebook é esse mesmo, é causar a discórdia, a discussão. E o BBB? Tipo, igual o joguinho da discórdia que você
depois você eliminar porque você tá o que achar. Você vai especificando. Ó, Juliana, dê ideia pra gente que não, gente. Não dê ideia, não. Entendeu? Então, que... E aí tem pessoas lucrando nisso. Sim. Porque tem páginas que pegam... na proporção, sim. Né? Tem gente também que pensa, né, na proporção, que sabe o que vai gerar ali. Dela. Porque, por exemplo, pega uma pauta ali, ele citou Marina Ferrer, né? E aí pega eu falei errado? Isso é certo. Mariana Ferrer. Eles pegam esse assunto, essas certas páginas, e colocam, o resultado foi tal. Vocês concordam? Sabe que aquilo tá em alta, sabe que tá causando a polêmica, então uma pessoa que lucra em cima disso, ela tem isso, ela já tem uma noção da proporção do horário. O Instagram, ele libera o horário do engajamento. Tudo. Então, assim, essas discussões, elas estão sendo levadas para um lugar. Tem gente que encaminha essas discussões para um lugar. Isso aí, sem tratar de conservador ou feminista, são discussões que são encaminhadas, né? Sim. E é por isso que eu tento muito me entender enquanto indivíduo pensante individual, né? Individual, para não poder entrar nessa massa que vai junto, independente do posicionamento do assunto. Então pode chegar e aproveitar. Pode falar, eu interrompi ela de novo. Sobre a sua religião, na verdade eu interrompi alguém, acho que foi você. Acho que passou mesmo. Mas aproveitando, minha religião, eu sou católica, né? E eu acho que o que a gente tem que fazer é realmente não julgar, né? Dar oportunidade do outro falar, é ter o respeito, e aproveitando o gancho que a Elita fez, qualquer pessoa cristã e que vivencia a religião, sendo ela qual for, né, com o objetivo do religar e te ligar a uma coisa maior, vai vivenciar isso, que é o amor. Né? Então o objetivo da gente é esse, é o amor, é respeitar o próximo, é escutar. E se não fosse assim, não teria sido um levantamento de uma pauta tão complicada como essa hoje, e que ao mesmo tempo foi tão saudável, né? Se a gente não tivesse essa visão, de repente não teria sido dessa forma. Às vezes a gente teria extrapolado. Então o que eu acho válido realmente é isso, né? A gente aprender a escutar, não julgar. A tatuagem dela tá escrita ali 70 vezes 7. Né? Então. Tá com o olho bom, tá? Eu tava tentando entender. Perdoar 70 vezes 7. Porque a gente é falho. Né? Você tropeçou aqui e ali na frente você vai tropeçar de novo. Júlia falou da prostituta. E quem nunca errou que atira a primeira pedra? Sim. Nossa, a gente é falho o tempo inteiro, a gente erra. Mas e aí? Vou cuspir na testa? Daqui segundos vai cair na minha testa. Né? Então é justamente esse, é o amor e o respeito. O resto é consequência e vem depois. Sim, exatamente. Muito bem. Quer falar, senhorita? Isso. Religiões? Religiões, gente, eu não sou religiosa. Eu ainda não encontrei essa coisa profunda de um dia gostar e me apegar e querer mais. Minha religião é minha filha. É sério. Porque pra mim é amor. Que nem você falou que a gente erra muito. E eu vejo essa intolerância com crianças. Crianças não podem errar. E quando elas erram, elas são tratadas com violência. Pode ser violência verbal, física, não importa. As pessoas são totalmente tolerantes. E criança, se tiver amor demais, ela é mimada. E pra mim, então pra mim, minha filha é minha religião. Porque eu dou amor demais e foda-se, tá falando que é mimada. E aprender todo dia, né? Todo dia, gente. Quando eu penso que eu tô sabendo uma coisa, eu aprendo outra coisa por cima. Não quer ser, né? Mas apaixonada pelo sobrinho. A criança preferida do mundo é ele. Mas posso interromper? Todo dia eu aprendi uma coisa nova e eu não queria ser mãe, mas depois que eu fui mãe, eu descobri uma coisa. Foi aí a ligação. A ligação que parece que é de outra vida, de outro mundo. Sim. Senhorita? Ele falou uma coisa. Não, ele falou. Posso falar uma coisa? Eu queria falar, era o que a gente estava tratando sobre o assunto do aborto. Na época você não queria e tal, mas hoje, como você tem sua filha, você tem ela como seu mundo, como sua religião, como seu... Sim, mas nem pra todo mundo é assim. Eu sei, mas tem gente que filho odeia o filho. É minha realidade, não posso dizer que é de todo mundo. Às vezes, e por isso que eu falo que a vida é uma coisa maravilhosa. A dádiva da vida é uma coisa maravilhosa, entendeu? E hoje você tá colhendo os frutos disso. Claro que na época você não tinha cabeça, mas sua evolução, desde que você teve que ter para criar a sua filha, foi gigantesca, mudou sua vida completamente. Mas eu acho mais importante de tudo
é a vida. É aquilo que a gente falou, são individualidades. São individualidades. Não dá pra usar o meu exemplo pra amenizar outras realidades que não são a mesma que a minha. E por isso é tão interessante a gente debater, que a gente vai conhecendo outras realidades. É muito legal. Mas no seu caso, foi um caso que deu certo. Você e sua filha. Mas existem muitos que não dão. Mas esse nós não vamos chegar a uma conclusão dessa história, né? É só porque abriu o parênteses da filha dela ser a religião dela, acabou falando isso, mas ok. Esse é o maior ponto de discórdia. Concordamos. O aborto é dividir o país mesmo e vai ser complicado. E é bacana porque até agora ninguém repetiu religião, então a gente conseguiu chegar em um debate saudável, todo mundo com pensamento. É que você não viu a religião da senhorita. Pois é, ainda falta de... eu vou fechar com chave de ouro. Vai lá, mais uma vez. Lacrei. Ai, meu Deus, eu tô lacrando. Eu cresci no cristianismo. Sou muito grata, né? Acho que eu tive o privilégio de não sair, né, brigada com a Igreja Católica. Eu não acho que também saí, mas eu sou umbandista. Eu sou crismada na Igreja Católica. A minha mãe me deu educação. A minha mãe ainda vive o cristianismo. A minha mãe me criou e aí tudo que até eu hoje, em outra religião, se a minha mãe falar, olha aí direitinho o que você tá fazendo. Não é porque ela não é da minha religião que eu não escuto, né? Na minha religião a gente trabalha com hierarquias, que é uma coisa muito difícil pra mim, que sou muito eu sou explosiva. Então eu tenho um pai de santo, eu trabalho com a hierarquia dele, não precisa falar mais alto que eu, mas eu sei que ele é uma pessoa que ele tá à minha frente no sentido de evolução, né? De evolução religiosa. Então eu sei que ele tá na minha frente. Então isso pra mim, pra uma pessoa que não conseguia respeitar o próprio pai, né, pelo fato da vivência, da gente não ter, pra mim é uma coisa que eu vivo a hierarquia. E quanto à liberdade, né, como é lidado na minha religião, liberdade sexual, liberdade, tudo, eu trabalho com a responsabilidade sobre tudo que eu faço. Lá eu trabalho, isso já era trabalhado pra mim no cristianismo, que eu fui inserida em muitos movimentos, catequese e tudo. E aí, mas lá eu acho que é mais afinco, porque as coisas, assim como eu fui pra lá procurando respostas mais claras e mais rápidas, também a reação para aquilo que eu faço também vem mais rápido. Né? O contato com o que me acompanha é bem mais rápido. Então, como funciona a minha liberdade sexual? Faça. O seu corpo é seu. Mas é bom pra você? É isso que eu tô aprendendo a trabalhar. Sim. Né? E aí, isso depende. Eu não tô falando de transar amanhã e aí não, vou voltar, vou ser castigada. Não é esse lugar de temor. Não é punição. É esse lugar de o que eu faço, sim, o que eu faço com o seu, mas a consequência é sua também. Sim. Então, na Umbanda, a gente trabalha, pelo menos eu, né, com a minha evolução na religião, eu sou nova na religião, mas tenho observado que liberdade sexual, liberdade do meu corpo, eu sempre vou ter a minha proteção, mas eu preciso olhar o que eu tô fazendo. E aí eu tô precisando, agora que eu ingressei na Umbanda, eu tô precisando dar uns 2 passinhos, porque lá eu não consigo resolver tudo do jeito que eu quero, do jeito que eu acho que consigo, que também não consigo. Porque, como eu aprendi lá nas minhas primeiras fases, eu ia e às vezes era muito em ponta de faca, porque não é todo mundo que a gente consegue conversar aqui, né? Tem gente que você vai tentar enfiar na cabeça dela tomando uma cerveja e não vai. Então eu aprendi a diferenciar isso e eu tô tendo que dar uma recuada também na minha religião sobre minhas pautas, não deixá-las de lado. Eu tô aprendendo a voltar e olhar. Porque o meu pai de santo, acho que o volume dele não passa dos 5. Então, assim, eu tenho que aprender a parar de falar nessa altura pra poder escutar ele. Porque quem quer ser ouvido, fala baixo. Quem grita não é ouvido. Isso é uma questão minha. E aí, se você é ouvido, né, gritando, que bom que você consegue. Porque eu não consigo muito tempo e isso me machucou muito. Então, a minha religião, com a relação das minhas lutas, as minhas pautas, é isso de observar diferenças, né, pausar e conseguir ouvir, mesmo que eu não concorde, tentar voltar. E às vezes também analisar que ali não é meu local de transformação. Eu não vou conseguir transformar aquele discurso. Eu vou lutar contra ele. Sim, eu vou lutar, mas eu não vou conseguir transformar ele. Então, né, a gente precisa... Eu consegui conciliar, estou conseguindo as minhas pautas com a minha religião nesse sentido. Não sei se eu consigo concluir. Posso fazer um comentário no que você falou? Pode. Você falou que a Umbanda, isso eu já sabia, que a Umbanda ela prega muito as consequências, não punições. Sim. Não existem punições dentro da religião, só consequências. E é muito do jeito que eu criei Elisa. Não é tipo, você vai fazer um trem errado, você vai ficar de castigo. Não. Você vai fazer uma coisa errada, então tem consequência. Por exemplo,
uma coisa, tipo, se ela derrama alguma coisa, e ela derrama de propósito, ela já pega o paninho e limpa. Porque ela sabe que se aquilo que ela derramou, ela tem que limpar. Muitas vezes ela tira isso do exemplo, sabe? Eu acho que punição não ensina ninguém. Punição não faz bem pra ninguém. Eu acho que consequências assim, a base da vida. Sim, sim. Se você faz uma coisa, há consequências boas e ruins. Sim. Gente, eu acho que eu vou indicar pra ONU para que vocês negociem a paz na guerra da Rússia. Me leva pra Rússia que eu termino com esse negócio em 2 segundos. Nós tivemos Gente, tem 3 advogados, 3 bacharelados em direito. De religiões totalmente diferentes que conseguiram sentar, entrar numa conversa sadia, né? Uma conversa legal. Se eu pudesse, né, talvez o pessoal de casa não perceba, mas já está bem tarde da noite. Tá meia-noite. A gente, infelizmente, tem que encerrar. Esse papo iria até amanhã, né? Do jeito que está, no ritmo que está, com a leveza que está se encerrando, né? Acho que eu falo em nome de Hélida. Quero novamente, né? Várias vezes eu fiz isso, mas agradecer muito a coragem de vocês de estar aqui com a gente hoje, né? Muita gente poderia declinar, né, de passar a vez de achar que não era interessante se expor, até onde a gente sabe, a gente está aqui para juntar e não para afastar, né? E nossa proposta é isso, cada vez mais trazer pessoas de ideologias diferentes, de pensamentos diferentes, de vivências diferentes e mostrar que é possível se entender, né? Às vezes com um pouco de acirramento, com um pouco de discordância, mas que no final chega a um denominador comum, que é o respeito, né? Então, hoje eu até pensei em a gente fazer uma finalização diferente, mas só mostrar para o pessoal de casa, né? Em homenagem às mulheres que estariam presentes, eu acho que a Helene vai entender. Eu vim com a blusa aqui, representando essa liberdade feminina mesmo, né? Uma mulher que não sei se o pessoal de casa está conseguindo ver, a mulher, né, tatuada e tal, para mostrar que a mulher é protagonista e as mulheres são cada vez mais protagonistas. Quem não está percebendo isso, né? Quem não percebe isso está perdendo a noção do tempo, né? Cada vez mais as mulheres vão ser as protagonistas. Tanto no discurso conservador, isso, da nossa história, tá bom? A gente sempre encerra com o Força Sempre Legião Urbana, mas dessa vez, por tudo que aconteceu aqui, pela profundidade, pelo respeito, né? E pelas ideias que foram passadas, eu acho que nós vamos acabar com uma salva de palmas, né? Acho que todo mundo pode se levantar e bater salva de palmas para vocês mesmo, que vocês merecem. Obrigada. Pessoal de casa, muito obrigado por estar com a gente até agora. Nos vemos semana que vem com mais um Efeito de Stock Podcast.